À nossa frente está um rapaz baixo e magro, de cabelo escuro, um estudante comum chamado Edward, que sonhava com uma vida feliz com uma rapariga. Mas os seus sonhos ruíram num instante quando o mundo foi dominado por um vírus que transforma as pessoas em zombies. Esta terrível doença apareceu do nada e varreu instantaneamente o mundo inteiro. As ruas, os edifícios, as ruelas e as lojas estavam cheios de criaturas estúpidas. Edward e a namorada tiveram de enfrentar uma tragédia. Ela, como muitos, sucumbiu ao vírus e transformou-se num zombie. A partir desse momento, Edward teve de sobreviver ao caos com a sua namorada infectada, tentando protegê-la e encontrar uma forma de a curar. Um zombie preso a uma corrente e com uma mochila às costas desloca-se lentamente em direção a um supermercado. Entrando, olha em redor e enche a mochila com os produtos sobreviventes. Quando está prestes a sair, o zombie ouve uma ordem para apanhar algumas latas de refrigerante à saída. Poucos minutos depois, vemos Edward e este zombie no telhado, onde Edward fica surpreendido ao reparar que, após o treino, controlar os zombies tornou-se mais fácil. Edward está novamente a tentar perceber como é que um simples estudante foi parar a tal pesadelo. Há meio mês, um vírus transformou a maioria das pessoas em zombies, obcecados apenas pela fome, e os sobreviventes tiveram de se esconder para não se tornarem suas vítimas. Edward cedo descobriu que tinha a capacidade de controlar zombies. Após várias formações, aprendeu a estabelecer uma ligação mental, transformando-os em fantoches. Neste momento, apenas consegue controlar um zombie, que o segue inquestionavelmente para todo o lado. Num dia de sol, Edward está deitado na cama quando o seu telefone toca. Uma voz feminina familiar vem do altifalante, repreendendo-o por ainda dormir. Edward dá um salto de repente, percebendo que é a voz da sua namorada, Bella. Ao ouvi-la, um sorriso surge no seu rosto. Conversam bem e, passado um bocado, Edward decide pedir-lhe ajuda. Bella concorda de imediato, o que surpreende Edward. Ainda não teve tempo para dizer exatamente o que quer. Edward agradece calorosamente a Bella, dizendo-lhe o quanto ela é bondosa e o quanto a ama. Mas, de repente, a voz dela dá lugar a gritos selvagens e o horror transparece no seu rosto. Dá um salto, coberto de suor frio, percebendo que se tratava apenas de mais um pesadelo que continua a atormentar a sua alma. Recuperando o juízo, Edward deixa o seu esconderijo, onde um zombie está acorrentado. Sabe que está a perder o controle sobre ele assim que perde a atenção. Fechando os olhos, Edward usa novamente os seus poderes para recuperar o controle do zombie. O teu objetivo é chegar à casa de Bella, que fica no final de uma rua infestada por uma horda de devoradores de cérebros. De repente, ouve-se um forte estrondo num dos edifícios próximos, e todos os zombies correm em direção à fonte do barulho. Percebendo que esta é a sua oportunidade, Edward não perde tempo, e juntamente com o seu zombie fantoche, corre na direção oposta, para o apartamento da sua namorada. Olhando pela janela, Edward repara em 2 sobreviventes a pedir ajuda enquanto estão a ser comidos por zombies. Gritos de dor e horror quebram o silêncio. Para sua surpresa, Edward percebe que não sente nada. Tornou-se indiferente observar o seu sofrimento. Afirma firmemente que o seu único objetivo é encontrar Bella e ordena aos zombies que saiam e inspecionem a casa. Ela deveria estar por perto. Através dos olhos do boneco, Edward vê o acidente e questiona-se se há sobreviventes nos carros, mas ordena aos zombies que sigam em frente. Ao reparar no autocarro vermelho destruído, Edward lembra-se que Bella costumava andar nele e decide verificar se o seu corpo está lá dentro. Uma rapariga alta com um vestido ensanguentado aparece à sua frente, segurando a cabeça de um zombie na mão. Com os olhos vermelhos brilhantes, ela repara em alguém atrás de si e corre imediatamente para atacar. Edward não tem tempo para reagir, e a rapariga perfura o seu boneco com um raio. Chocado, percebe que é Bella, e está infectada com o vírus. Percebendo que não pode permitir que ela mate a marioneta e escape, Edward decide assumir o controle dela com o seu poder. O espírito imaginário de Edward abandona o seu corpo e começa a mover-se em direção à alma de Bella. A sua alma parece terna e vulnerável, rodeada por um vazio absoluto. Quando Edward tenta assumir o controle dela, ouve-se uma poderosa explosão de energia que o atira para trás, impedindo-o de executar o seu plano. Na realidade, Bella é dominada pela raiva e atira para o chão com força o zombie que segurava nas mãos. Edward percebe que Bella está a resistir, e se não a conseguir controlar, ela permanecerá assim para sempre. Cheio de determinação, não vai recuar.
Salvar Bella tornou-se o seu principal objetivo neste caos. Fazendo uma nova tentativa, um tênue fio da sua alma toca finalmente a consciência de uma rapariga frágil e indefesa. No mundo real, o corpo dela acalma, e Edward, observando de um edifício próximo, expira de alívio. Os seus esforços foram coroados de sucesso. Edward ordena a Bella que vá ter com ele, mas ela ignora-o. Congela por um momento, depois tira um cristal vermelho da nuca do zombie. Sem perceber o que se está a passar, Edward vê-a colocar o cristal na boca. Uma sensação estranha apodera-se dele. Percebe que este cristal restaura a força e a saúde de Bella. Quando ela finalmente se coloca à frente dele, olhando-a nos olhos, Edward percebe que ela cheira bem. Ele encosta a testa à dela e sussurra que encontrará uma forma de consertar tudo. Mas de repente a ligação deles é cortada. Edward não tem tempo para perceber por que é que a ligação foi interrompida, e no mesmo instante Bella atira-o para o chão. Com o enfraquecimento da ligação espiritual, a rapariga avança contra ele com raiva, cheia de vontade de matar. Mas no último momento, um segundo antes do impacto, Edward volta a assumir o controlo dela e diz que tem de encontrar um lugar seguro para a pôr em ordem. Passado algum tempo, encontram-se perto de uma loja de roupa rodeada por zombies. Edward, sentindo o desejo dela de matar, compreende que Bella quer lidar com os mortos. Lembrando-se do cristal vermelho que estava na nuca do zombie, decide ajudar Bella a arranjar mais alguns no caminho para a loja. Antes que Edward possa dar a ordem, vê Bella a correr em direção ao zombie com uma velocidade incrível e a atirá-lo para o asfalto com um poderoso golpe. Percebe que se não intervir imediatamente, a situação pode ficar fora de controle e precisa urgentemente de encontrar um antídoto. Num acesso de desespero e zelo, Edward corre para a batalha, ajudando Bella. Juntos, fundem-se numa dança mortal, numa questão de minutos a lidar com a horda de zombies que estão no seu caminho. Edward, ofegante pela batalha, limpa o suor da testa e observa Bella a recolher os cristais e a absorvê-los. Ele percebe que cada vez que ela come o cristal, a sua força física aumenta, e a raiva dela parece transferir poder adicional para ele. Entrando numa loja de roupa, Edward começa a vasculhar as coisas, escolhendo uma roupa para Bella, sorrindo e pensando nos seus pensamentos perversos. Vão então à casa de banho para lavar o sangue e a sujidade de Bella e livrarem-se do seu vestido velho e rasgado. Edward retira lentamente e com cuidado as roupas do corpo frágil e delicado de Bella. Terminadas de lavar e trocar de roupa, sentam-se numa cadeira para descansar e pensar nos próximos passos. Enquanto lhe entrança o cabelo, Edward ouve o seu estômago roncar e percebe que ela precisa desses mesmos cristais vermelhos para manter a sua força. Sem hesitar, decide ir caçar com Bella para matar a fome e praticar a manutenção de uma ligação. No entanto, passado algum tempo, Bella desmaia subitamente e Edward é forçado a usar urgentemente uma casa vizinha como refúgio. Na manhã seguinte, Bella volta a si. E Edward, que esteve de guarda durante todo este tempo, cruza-se com o seu olhar. Repara que os olhos dela mudaram. Ficaram mais brilhantes e enérgicos. Talvez comendo zombies, ela evolua gradualmente. Edward percebe que o seu plano original de se esconder nas colinas com Bella não é viável. Se ela ficar com fome, isso poderá virar-se contra ele, o que significa que terão de ficar na cidade. Olhando para a faca de cozinha cega, lembra-se que nas proximidades existe uma loja de espadas de propriedade familiar de Anna, famosa pelo seu artesanato. Olhando para Bella, Edward percebe que deve fazer de tudo para a proteger. Depois de reunirem tudo o que precisam, vão à loja comprar armas. Nesse momento, Anna está sentada à mesa com as pernas levantadas. E ao lado dela, o rapaz observa o que se passa com uns binóculos. O rapaz repara em duas pessoas a aproximarem-se da loja e conta isso a Anna. Ele oferece-se para os avisar sobre os zombies na loja. Caso contrário, eles vão tirar-lhe as espadas. Anna responde calmamente que gritar só atrairá os mortos. Entretanto, Edward e Bella entram mais fundo na loja e aproximam-se da porta marcada Workshop, tentando abri-la. De repente, ouve-se um estrondo e um zombie furioso irrompe neles por detrás da porta. Edward reage instantaneamente, saltando para trás e cobrindo Bella enquanto avalia a melhor forma de lutar. Quando o zombie avança sobre eles novamente, Edward consegue esquivar-se para o lado e, agitando habilmente uma faca de cozinha, corta-lhe a mão. Decide contra-atacar, com um pontapé circular, fazendo o zombie voar diretamente contra a parede. Com uma corrida relâmpago, Edward salta sobre o zombie, erguendo a sua faca para o esfaquear no coração.
Mas o mutante vira-se de repente, pontapeando Edward para o lado. Ao observar o fracasso, Bella encontra-se instantaneamente atrás do zombie e perfura-o com um golpe poderoso. No entanto, o zombie, que se revelou mais forte que os comuns, apesar dos ferimentos graves, tenta contra-atacar, mas falha o golpe. Percebendo que chegou o momento do golpe decisivo, Edward apunhala o zombie incauto pelas costas. Com força, espeta uma faca de cozinha na cabeça do mutante, e este cai no chão com um rugido ensurdecedor. Edward olha em redor, percebendo que este zombie melhorado já matou muitas pessoas. Por momentos é dominado por um pensamento alarmante. Se tais mutantes poderosos existem, então talvez existam criaturas muito mais terríveis e perigosas. Ao ouvir os passos de Bella, Edward vira-se para se certificar de que ela está bem. Bella tira o cristal da cabeça do zombie e está prestes a engoli-lo, mas Edward consegue impedi-la. Examina cuidadosamente o cristal, que desta vez é verde, e sugere que a cor pode indicar uma maior concentração do vírus. Edward percebe que tem de encontrar um lugar para descansar, pois a situação pode repetir-se e ambos podem perder os sentidos quando ele entregar o cristal a Bella. Lembrando-se do porquê de terem vindo, Edward decide escolher uma arma adequada entre as muitas espadas. Olhando em redor das montras, admira a qualidade e o preço. A loja de Anna merece realmente a sua reputação. Percorrendo o corredor, Edward alarma-se com um som abafado sob um dos azulejos, como se algo de importante estivesse ali escondido. Levantando-o, encontra uma caixa com coisas únicas lá dentro. Tirando o punhal da caixa, Edward percebe que encontrou algo incrível, escondido de propósito, e decide tomá-lo como a sua nova arma. Com um sorriso no rosto, Edward e Bella saem da loja, felizes por não se terem magoado e terem conseguido arranjar uma arma tão valiosa. Neste momento, Anna observa-os através de binóculos e fica horrorizada. Derrotaram o zombie mutante e pegaram no seu punhal. Furiosa, Anna está zangada porque durante todo este tempo esperou pela oportunidade de escapar e recuperar a sua amada arma. O seu conhecido tenta impedi-la, dizendo que estes dois seriam claramente incomuns se conseguissem matar o mutante. No entanto, Anna decide alcançá-los e pegar no punhal. O tipo sugere deixar essa ideia e ir ao ferreiro verificar se há lá sobreviventes. Anna concorda, lembrando-se que a prima herdou algo do avô, e decide que devem ir para lá. Por fim, Anna faz um gesto indecente, amaldiçoando aqueles que ousaram pegar no seu punhal favorito. Enquanto isso, Edward, sentado ao lado de Bella, reflete sobre como agora tem de ter cuidado, pois a sua situação ainda está cheia de mistérios. Ao chegar ao novo esconderijo, começa a desinfetar a porta da frente para se livrar do cheiro e não atrair outros zombies. Depois de trancar a porta, Edward observa que este método de conspiração só é eficaz onde existem poucos zombies. Sentindo que finalmente estão relativamente seguros, decide dar a Bella o cristal verde que extraíram do mutante. Sem hesitar, Bella engole o cristal, sem duvidar do seu poder. Mas nesse mesmo segundo, Edward sente uma dor aguda e insuportável no peito, que subitamente o apodera e o deixa em estado de choque. Cai de joelhos de dor, percebendo que está prestes a perder os sentidos. Já passaram pelo menos 20 horas desde que Edward e Bella perderam os sentidos. Edward mal encontra forças para se sentar e apoiar-se na cômoda atrás de si, tentando perceber o que aconteceu e quanto tempo esteve fora. Olhando em redor da sala, repara que Bella não está por perto, e ela está provavelmente fora do seu controlo. Testando as suas capacidades, sente que a ligação com Bella ainda está ativa e leva a algum lugar externo. Usando esta ligação, Edward segue-a e vê Bella descer as escadas, mas não percebe como ela se pode mexer sem as suas ordens. Decide segui-la e encontra-a à janela, iluminada pelos fortes raios do sol da manhã, em silêncio. Edward olha para Bella com alegria. A esperança brilha-lhe nos olhos. Talvez ela esteja finalmente a melhorar. Corre para ela e abraça-a com força, feliz por a sua condição estar a melhorar. O choque repentino fala-o pensar. A memória dela voltou. Olhando-a nos olhos, Edward segura-lhe suavemente o pescoço e diz que tudo ficará bem. O seu rosto expressa emoção e ela pode voltar a mover-se sozinha. Ordena-lhe que o siga, acreditando que se ele continuar a dar-lhe cristais, ela poderá voltar ao normal. Juntos saem pelas ruas infestadas de zombies da cidade, e Edward percebe que Bella evoluiu significativamente e ficou mais forte. Enquanto ela despacha facilmente as hordas de zombies, Edward vê desprezo nos seus olhos, como se os zombies fossem criaturas inferiores.
indignas de existência. Enquanto a observa, questiona-se como reagirá ela se encontrarem outros sobreviventes. Ele limpa-lhe delicadamente a sujidade e as feridas do rosto, decidindo que fará qualquer coisa para usar o seu poder para impedir de atacar as pessoas. Neste momento, ouve gritos altos atrás de si, suspeitando que possam ser sobreviventes. Virando-se, vê um rapaz e uma rapariga rodeados por uma multidão de zombies que se movem diretamente em direção a eles. Edward repara como uma rapariga com uma katana graciosa num piscar de olhos lida com um zombie que tenta atacá-la. Com longos cabelos pretos e uma faixa vermelha com flores brancas na cabeça, vira-se para a amiga e diz que tem de voltar à loja. Mudam de direção e começam a voltar para o edifício atrás deles. Edward, observando de longe e passando despercebido, percebe que esta rapariga é invulgar e há algo nela que chama a atenção. Ela não é apenas hábil em combate, mas também exala confiança, sem medo de zombies. Qualquer outra rapariga teria ficado pálida e tremida de medo, mas ela não. Edward olha para Bella e percebe que este estranho pode ter capacidades incomuns, tal como ela. Ora, claramente não é o melhor momento para uma reunião. Decide ir embora sem se envolver no conflito, para não se colocar a si e a Bella em perigo. Mas um rapaz de cabelo verde, amigo da rapariga com katana, apercebe-se e grita pedindo ajuda. Edward está irritado. Os gritos atraíram a atenção dos zombies das redondezas, complicando a situação. Edward compreende que não há saída. Precisa de ajudar estes dois. Se a rapariga tiver realmente poderes, poderá descobrir o segredo de Bella. Pega num punhal que obteve recentemente numa loja de espadas, preparando-se para se defender do avanço dos zombies. Entretanto, a rapariga com a katana diz ao amigo para parar de gritar, pois ele só está a atrair mais comedores de cadáveres. O tipo de cabelo verde aponta para os outros sobreviventes, dizendo que podem ajudar. Uma rapariga de cabelo preto e bandana vermelha vira-se e repara em Edward a lutar contra zombies na entrada da loja. Edward luta com facilidade. Após a evolução de Bella, as suas capacidades também aumentaram, e agora consegue controlar 3 zombies ao mesmo tempo. Assume o controlo dos mortos próximos, forçando-os a moverem-se fracamente na sua direção, e lida facilmente com eles, como fantoches patéticos. O rapaz de cabelo verde repara na habilidade de Edward no combate e chama a atenção de Shanna, uma rapariga com uma katana para isso. Mas a esbelta e bela Shanna responde calmamente que não se importa minimamente. O rapaz de cabelo verde e a namorada correm em direção a Edward, esperando que ele ajude a livrar-se da multidão de zombies que os persegue. De passagem, o tipo agarra Edward pela mão e diz-lhe para o seguir. Ele conhece um lugar seguro. Juntos conseguem escapar dos zombies e esconder-se num beco tranquilo. Shanna, tentando manter a calma, analisa a situação e diz que foram temporariamente ilibados dos seus perseguidores. O tipo de cabelo verde, respirando pesadamente, agradece a Edward por não os ter deixado morrer. O rapaz de cabelo verde vira-se com entusiasmo para Bella, dizendo que são simpáticos juntos. Lutaram bravamente e correram muito bem, como a sua amiga Shanna. Mas Shanna corrige-o imediatamente, dizendo que são apenas colegas de turma e que ele não devia falar dela como se ela lhe pertencesse. O rapaz agradece novamente a Edward e Bella pela ajuda, oferecendo-se para ir para o seu esconderijo, relaxar e beber cerveja. Edward recusa educadamente, percebendo que, embora Bella pareça ser uma pessoa normal, é melhor limitar o contato com outros sobreviventes. O rapaz insiste, mas Shanna impede-o, dizendo que não devia forçá-lo se não quiserem ir. Shanna repara no punhal a sair da bainha de Edward e tenta agarrá-lo, mas falha quando Edward consegue saltar para trás. Cai de bruços no chão e a amiga pergunta-lhe perplexa o que lhe aconteceu e por que está a agir de forma tão estranha. Shanna, claramente irritada, exige saber onde Edward arranjou o punhal. Ele responde friamente que não é da conta dela, mas a menina insiste, sem a agressão anterior, e volta a perguntar-lhe onde arranjou essa arma, pedindo-lhe que lhe conte tudo ao pormenor. Edward responde calmamente que apanhou o punhal numa loja de espadas, deixando Shanna surpreendida e confusa. Sentada de joelhos, examina cuidadosamente a arma e pergunta se alguém na loja sobreviveu ou se já morreram todos há muito tempo. Edward, desviando o olhar, pede-lhe que se levante e pare de o encarar, principalmente na zona abaixo da cintura. Shanna ri-se, olhando para Bella e declarando que não há nada com que se preocupar, porque a namorada claramente não se importa. De repente, corre até Bella, abraça a sua mão e aperta-a,
acrescentando que uma rapariga tão bonita não ficará definitivamente com ciúmes. Neste momento, a ideia de despedaçar Shanna passa pela cabeça de Bella, mas Edward consegue detê-la com a ajuda do seu poder, ordenando-lhe que não se mexa. Edward avisa que Bella não pode falar, ao que Shanna nota com pesar que tal beleza acabou por ser muda e pede desculpa. Segura a mão de Bella, pedindo novamente desculpa, dizendo que parece cansada e que devem descansar no seu esconderijo. Shanna vira-se então para Edward, diz que também gosta dele e convida os dois a segui-la para relaxar e beber uma cerveja. Sem esperar resposta, agarra-os pelos braços e arrasta-os, feliz por ter a oportunidade de comunicar com outros sobreviventes. Logo se encontram num dos apartamentos de um prédio de vários andares, não muito longe do encontro anterior. O tipo de cabelo verde avisa que não tem muito espaço e terá de arranjar espaço, mas aqui é limpo e seguro. Uma jovem vestida exatamente como Shanna abre a porta e mostra-se feliz por terem regressado em segurança. Ela repara em Bella e Edward, perguntando-lhes como conseguiram encontrar mais 2 sobreviventes. Entram no apartamento, onde estão várias outras pessoas, e o tipo de cabelo verde começa a contar o que trouxeram da última caçada. Edward examina cuidadosamente a situação, reparando num grande número de pessoas no apartamento e sentindo que isto não é sem razão. O rapaz de cabelo verde recorda os seus novos conhecidos e apresenta Edward e Bella a todos os presentes. O rapaz de cabelo verde dá um toque no ombro de Edward, reparando que, apesar da familiaridade, ainda não sabe o seu nome. Edward responde que se chama Edward e a namorada é Bella. Acrescenta que é melhor não fazer muitas perguntas a Bella, uma vez que ela não consegue falar, e aponta para ela. O rapaz decide anunciar a todos que Edward os ajudou muito, por isso convidaram-no a ele e a Bella para jantar. O rapaz no sofá comenta sarcasticamente que Shanna está muito bem sozinha. Então por que precisam de ajuda? Uma das raparigas pede-lhe, Jacob, que não seja tão rude. Mas ele responde que só querem comer à custa deles, e que não vale a pena protegê-los. O rapaz de cabelo verde, Emmett, defende Edward, lembrando-lhes que não sabem muito sobre ele, mas ele ajudou-os seriamente. Jacob opõe-se, dizendo que não há necessidade de ser tão gentil. Quase não tem comida e água e não tem dinheiro para alimentar estranhos. Emmett recorre a Shanna, esperando que o seu apoio prove o contrário. Edward compreende que estão apenas a tentar gozar com ele, e não quer envolver-se numa discussão com pessoas tão mesquinhas. Abana a mão com calma, vira-se e diz que não quer ser um fardo. É melhor ir embora. Jacob dá um salto, declarando que Edward não será capaz de sustentar a namorada e que tudo isto é apenas uma fachada para parecer um homem a sério. Acusa Edward de ser insolente. Edward, incapaz de suportar, dá um puxão brusco em direção ao agressor, irritado com as suas palavras. Agarra Jacob pelas roupas, levanta-o e empurra-o contra a parede. Jacob, sem se acalmar, lança outro insulto a Bella. Em resposta, Edward dá-lhe imediatamente uma bofetada na cara com a mão direita. Apontando o dedo para a cara de Jacob, Edward avisa-o que esta foi uma bofetada bem merecida e que se ousar voltar a dizer alguma coisa sobre Bella, receberá outra. Jacob tenta encontrar o apoio de Shanna, que pede a Edward que o deixe ir, lembrando-lhe que já recebeu uma bofetada na cara e não há necessidade de lutar. No entanto, Jacob, não querendo pedir desculpa e admitir a sua culpa, recebe outra bofetada na cara, mas desta vez com a mão esquerda. Shanna ordena-lhe severamente que peça desculpa, dizendo que é a sua boca suja e que devia pensar melhor antes de dizer alguma coisa. Rangendo os dentes, Jacob pede perdão com força, pensando apenas que agiu para preservar a comida, que já escasseia, olhando para os amigos. Emmett aproxima-se imediatamente de Edward, desculpando-se pelo sucedido e admitindo que não esperava tal desenvolvimento dos acontecimentos. Edward decide descobrir quem são estas pessoas e por que dependem tanto de Emmett e Shanna para se alimentarem. Emmett explica que todos são colegas do internato. Acrescenta que Jacob vem de uma família rica, por isso tem um temperamento tão mau. Edward limita-se a encolher os ombros, declarando que não quer nada com ele. Shanna tenta detê-los, avisando que em breve escurecerá e à noite os zombies tornar-se-ão muito mais perigosos. Ela agarra a mão de Edward com força, implorando-lhe desesperadamente que passe ali a noite. Olhando-o nos olhos, Shanna diz que ele é forte e experiente no combate a AOS infectados e que precisam da sua ajuda. Edward vira-se para Shanna com uma expressão arrogante e recusa friamente a sua oferta. Shanna,
Não disposta a deixá-lo ir tão facilmente, continua a segurar-lhe a mão com força, apesar do seu evidente descontentamento. Ela olha o suplicante, lembrando-lhe que todos são sobreviventes e devem ficar juntos, ajudando-se uns aos outros. Edward expressa novamente o seu desgosto por Jacob e afirma firmemente que nunca ajudará se isso envolver este homem. Olha para o resto dos colegas de Shanna e acrescenta que alimentar estes incompetentes é uma escolha dela, mas não vai participar nisso. Shanna sorri maliciosamente e tenta apanhá-lo, oferecendo ajuda se não envolver Jacob. Shanna refere que são alunos do prestigiado terceiro internato. Edward responde que é claro que já ouviu falar dela. Ela explica que os seus colegas foram deixados para trás quando fugiram da escola e pede a Edward para os ajudar a chegar lá. Edward pergunta calmamente o que vai receber pela sua ajuda, causando confusão entre todos os presentes. Emmett fica desapontado ao notar que, em tempos de catástrofe, as pessoas deveriam ajudar-se umas às outras. Mas o mundo não parece ter mudado. Shanna concorda que a exigência de Edward é razoável, mas acrescenta que ele já recebeu a sua recompensa ao pegar no punhal forjado pela sua prima Annie. Edward olha para o punhal, imaginando como é que a rapariga frágil, prima de Shanna, poderia forjar uma arma tão incrível. Shanna explica que o seu avô lhes ensinou ferraria, e embora as suas habilidades não sejam tão boas, este punhal ainda vale a pena. Ela pega então em Bella pelos ombros, sugerindo que tenham um acordo e sugere que passem lá à noite para não se preocuparem em segurança. Edward declara categoricamente que nunca deixará a namorada sozinha, percebendo que se a deixar com pessoas indefesas, regressará a uma montanha de cadáveres. Shanna, com um leve sorriso, repara que ele é um verdadeiro homem, uma vez que protege a sua namorada com tanto cuidado e cuidado. À medida que a conversa termina, Emmett anuncia com entusiasmo que o seu novo conhecido, Edward, aceitou ir para a escola com eles. Uma rapariga com longos cabelos amarelos pergunta-se se vale a pena ajudar, uma vez que os seus colegas provavelmente já estão mortos. Shanna responde bruscamente que tem de o fazer porque prometeu voltar e salvá-los. Ela acrescenta que se não fossem os seus colegas e professores a cuidar das suas costas, já teriam sido vítimas de zombies há muito tempo. O rapaz de óculos apoia Shanna, dizendo que deixá-lo seria extremamente egoísta. O tipo de óculos começa a ditar os seus termos e a fazer planos, mas Edward rapidamente se opõe. Explica que a maioria deles não tem habilidades de luta, e o seu número só funcionará contra eles, tornando-os alvos fáceis. Shanna acalma-o, dizendo-lhe que não se deve preocupar com a segurança, pois o seu trabalho é apenas ajudá-los a chegar à escola. No entanto, um ligeiro pânico e incerteza sobre o que está para vir começa a espalhar-se entre os colegas. O tipo de óculos volta a falar, afirmando que se tivessem uma arma, teoricamente poderiam defender-se. Edward ordena severamente que todos se deitem e descansem, porque amanhã vão enfrentar uma prova difícil. Shanna diz-lhe que não vai permitir que ele passe a noite com outros rapazes e insiste para que a namorada fique com os colegas. Edward concorda com um sorriso malicioso, desejando um bom descanso a todos, mas já está a planear algo na sua cabeça. Ao passar pela porta, percebe que não pode deixar Bella sozinha e deve mantê-la sempre sob controle. Usando os seus superpoderes, estabelece o controle mental sobre Bella para ver tudo através dos olhos dela e monitorizar o que está a acontecer. Shanna puxa a mão de Bella dizendo que terão de dormir juntas esta noite porque não há outros sítios. Olha para Bella, perguntando-se por que é que não se despe antes de ir para a cama, e pergunta-se se dorme sempre vestida. Assumindo que Bella é tímida, Shanna decide ajudar. Salta para cima dela e pressiona todo o seu corpo. Oferece-se para despir Bella sozinha se não o conseguir, colocando a mão no seu peito. Entretanto, Edward, deitado no dormitório masculino, questiona-se sobre o que terá levado Shanna a agir daquela forma. Percebendo que tem controle sobre o corpo de Bella, Edward decide aceder ao pedido de Shanna. Ele assume o controle total de Bella e, de repente, atira Shanna para a cama, acabando em cima dela. Shanna fica atordoada, sem perceber o que se está a passar. Bella começa lentamente a despir Shanna, fazendo com que esta se sinta um pouco envergonhada e estranha. Um pensamento passa pela cabeça de Shanna. Mesmo que uma rapariga a esteja a despir, por algum motivo sente como se um rapaz estivesse a olhar para ela, e isso deixa-a muito envergonhada. O embaraço aumenta e Shanna corre para terminar o momento, sugerindo que vão para a cama. Mas Edward não para, arranca-lhe abruptamente a camisa, admirando o corpo nu de Shanna. Edward sorri nos seus pensamentos.
enquanto Shanna, com uma expressão contida, promete não ser mais ultrajante, olhando para a imperturbável Bella. Edward ordena então a Bella que vá para a cama e rompe os laços com ela, deixando de a controlar. Shanna, cobrindo-se com a roupa que lhe resta, grita irritada com os colegas, exigindo que também eles se deitem. Antes de ir para a cama, percebe que Bella deveria sorrir mais vezes, pois a sua beleza merece. Shanna afirma ainda que inicialmente pensou que Edward era um agressor que forçaria uma rapariga indefesa a segui-lo. Shanna acrescenta que depois de ouvir que Bella não conseguia falar, percebeu que Edward não era tão idiota como ela pensava. Na manhã seguinte, todos os seus colegas de turma, incluindo Edward e Bella, reúnem-se à porta do abrigo, preparando-se para partir. Discutem um plano de ação e distribuem mantimentos de água e alimentos entre todos. Entretanto, Jacob e o tipo de óculos assistem do lado de fora, irritados com Edward por este ter alegadamente levado os seus mantimentos. Jacob ainda guarda rancor pelas bofetadas que recebeu e está a engendrar planos de vingança. Edward decide esclarecer que armas o grupo possui para autodefesa, para além da katana, que Shanna empunha. Verificou-se que as únicas armas disponíveis eram facas de cozinha, que foram distribuídas a cada colega. Passado algum tempo, começam a mover-se em direção à escola, lidando simultaneamente com zombies pelo caminho. Edward percebe que Shanna e Emmett trabalham juntos como uma equipa, e seria mais fácil para os dois sobreviverem neste caos. Analisando a sua ligação com Bella, percebe que os cristais dos zombies comuns já não são adequados para a evolução dela. Agora precisa de procurar mais mutantes e poderosos infectados para garantir o seu desenvolvimento. Edward, analisando a situação, chega à conclusão que os zombies mutantes podem estar escondidos em espaços fechados como hospitais, escolas e lojas. Enquanto estava perdido em pensamentos, um dos seus colegas mete-se em apuros. Um zombie agarra-o pela montra de uma loja. Com o vidro partido, o zombie arrasta o tipo para dentro, deixando todos em choque. Edward percebe instantaneamente a necessidade urgente de o salvar e compreende que deve agir sem demora. Invade a loja através de uma janela partida e vê um tipo a ser devorado por um zombie, de quem consegue controlar rapidamente. Com uma calma fria, o protagonista desmembra o vil comedor de cadáveres num instante. Nesse momento, Shanna rompe na loja, tentando perceber por que é que há tanto caos por aí. A personagem principal explica que o seu colega já morreu e que tem de seguir em frente com urgência. Após o incidente, os colegas aglomeram-se em torno da vitrina espelhada, discutindo o sucedido. Zana, percebendo que não há tempo a perder, assume a liderança e ordena a todos que sigam em frente. Edward percebe que, apesar da sua estupidez, nos momentos críticos, Jane acaba por ser decisiva. Jacob, parado perto, olha para a personagem principal com uma acusação nos olhos. O tipo dos óculos pega-lhe na mão e diz que tem de ir, senão vão ser comidos. Enquanto Jacob acusa Edward, o rapaz de óculos explica que sem a ajuda dele e de Shanna serão presas fáceis. Refere ainda que Edward é muito mais severo e frio, e é capaz de forçar Shanna à submissão, deixando-os defenderem-se sozinhos. Jacob queixa-se que Edward lhe bateu quando estava apenas a tentar garantir que os seus amigos sobrevivessem. O amigo, ajeitando os óculos, pergunta calmamente: "Não achas que com menos gente teremos mais hipóteses?" Diz a Jacob que agora está completamente dependente de Shanna e que se estivesse no seu lugar seria mais inteligente, porque não consegue conquistar o seu amor. Alertando Jacob, acrescenta que Edward é muito mais forte e devia pensar 2 vezes antes de ir contra ele. Jacob, depois de receber algumas bofetadas na cara da personagem principal, sorri, chamando-o de traidor. Entretanto, todo o grupo segue em frente e encontra uma nova multidão de zombies, perguntando-se o que fazer. Shanna percebe que lutar contra tal massa é inútil e oferece-se para os distrair. Edward decide imediatamente não arriscar os fracos e oferece-se para distrair ele próprio os zombies. Explica que os outros precisam de se esconder, e assim que os zombies começarem a persegui-lo, deverão fugir imediatamente. Emmett, com lágrimas nos olhos, coloca a mão no ombro da personagem principal, agradecendo-lhe e chamando-lhe um homem a sério. Edward percebe que ele é a melhor escolha, pois se Shanna for distrair os zombies, as suas hipóteses de regressar são mínimas. Shanna agradece a dedicação do protagonista, alertando-o e pedindo-lhe cuidado. Ordenando ao grupo que encontre abrigo, Edward vai a uma loja de eletrônica com Bella. Depois de abrir a porta, vê-se imediatamente sob ataque de zombies que tentam despedaçá-lo.
Usando as suas capacidades melhoradas, ele rapidamente assume o controle de todos os zombies. Ordenando aos zombies que não se mexam, começa a recolher os telemóveis das prateleiras. Passado algum tempo, cria colares de telefones e pendura-os em zombies controlados. Verifica se os telefones estão a funcionar conforme o esperado e coloca o volume no máximo em cada um, preparando o seu plano. Abrindo a porta da loja, ordena aos zombies que corram na direção oposta ao abrigo onde estão os seus amigos. Quando os zombies começam a mover-se, ele toca a sua música favorita no telemóvel no volume máximo. O som e o volume de dezenas de telefones atraem uma enorme multidão de comedores de cadáveres que seguem os três fantoches. Neste momento, os sobreviventes do abrigo ouvem música vinda de longe. Shanna, observando o que se passa, acusa o protagonista de estupidez, alegando que o seu plano não é melhor do que as ideias de uma criança de 5 anos. Percebendo que era exatamente deste momento que ele estava a falar, ela ordena que todos desçam imediatamente e corram. Todos os colegas começam a sair do abrigo em formação e deslocam-se no sentido oposto. Entretanto, uma multidão de zombies continua a perseguir os três fantoches, seguindo o som da música. Enquanto os zombies estão distraídos, os sobreviventes alcançam Edward e Bella, dizendo-lhes que resta pouco tempo e que têm de se apressar. De repente, o cadáver de alguém cai do telhado de um prédio de vários andares, atraindo a atenção dos zombies. Toda a multidão é subitamente distraída pelo som da queda e começa a seguir os nossos heróis. Edward apercebe-se que falta pouco tempo, agarra as meninas pelas mãos e sai a correr, salvando-as. Os nossos heróis estão a tentar com todas as suas forças escapar a uma horda de zombies enlouquecidos. Edward tenta convencer os outros a encontrar abrigo, porque lutar contra zombies em campo aberto é impossível. Reparam num edifício de vários andares e correm para uma loja com portas de rosca. Uma multidão de zombies começa lentamente a abrir caminho pelas frinchas do edifício e das portas, continuando a perseguir os nossos heróis. Edward percebe que estão numa situação crítica e ordena que todos assumam posições defensivas, destruindo os zombies um a um. Os heróis começam a defender-se, lidando lentamente com os zombies que rastejam para fora de todas as fendas. Enquanto isso, os colegas liderados por Jacob não sabem o que fazer. O rapaz de óculos apoia Jacob, lembrando-lhe que não sabe o que fazer, uma vez que não houve ordens de Shanna. Os zombies começam a descer as escadas dos andares superiores do edifício e os nossos heróis veem-se numa situação difícil. Um dos seus colegas está prestes a gritar sobre o perigo que se aproxima, quando de repente alguém o empurra pelas costas. Vira-se e vê um tipo de óculos a perguntar a Michael por que razão fez aquilo. Cai no chão e os zombies começam imediatamente a comê-lo, fazendo-o apenas gritar por socorro. Uma das suas colegas de turma, que está por perto, é atacada por um zombie que vai morder um pedaço da sua carne. No mesmo segundo, Bella salva-a, repelindo o ataque do devorador de cadáveres à velocidade da luz. A rapariga assustada agradece a Bella, dizendo que agora lhe deve a vida. Edward continua a usar os seus poderes para controlar os zombies e lidar com a multidão que surge na rua. Percebe que as suas forças estão a esgotar-se, pois o uso constante das suas capacidades esgota-o muito. Edward ordena que todos recuem imediatamente, pois continuar a luta resultará na morte de todos. Ouvem-se gritos de socorro nos andares superiores, mas Edward insiste para que ninguém pare e pense primeiro na sua própria sobrevivência. Usando os seus poderes, Edward ordena a Bella que proteja os seus colegas que estão em perigo. Ela tira uma faca de cozinha a um dos defensores e começa a lutar contra os zombies. Passado algum tempo, consegue lutar contra uma horda de zombies, deixando montes de cadáveres no chão. Emmett, caído de cansaço, limpa o suor e diz que estiveram perto da morte e já viram a luz ao fundo do túnel. Depois de todo o caos, Shanna percebe que 2 dos seus colegas estão desaparecidos. Emmett recorda-se de ter visto 2 crianças a subir as escadas para os andares superiores do edifício. Shanna, segurando uma katana na mão, diz que ainda tem força e que tem de verificar se estão vivos. Edward acredita que isto é inútil, porque se há zombies no primeiro andar, então há no resto. Olham para as paredes e para o teto rachados, de onde se ouvem gritos e berros altos. Shanna começa a desesperar, apoia-se na sua katana e pensa que 4 pessoas já morreram por sua causa. A nossa personagem principal tenta acalmar Shanna, dizendo que sem a sua ajuda, todos os seus colegas já teriam morrido há muito tempo. Nesse momento, um dos colegas fica furioso, agarra o rapaz de óculos e culpa-o por tudo o que aconteceu.
Encontra uma faca de cozinha nas proximidades, caminha atrás dele e prepara-se para esfaquear. Mas os reflexos rápidos de Shanna permitem-lhe tirar a faca das mãos, evitando o assassinato. Emmett decide intervir e dá um murro na cara do colega, perguntando-lhe se está louco. O rosto do tipo de óculos mostra evidente insatisfação, e as suas ações mostram que esta não será a última maldade que cometerá. Imad tenta explicar ao amigo que as armas servem para autodefesa, não para atacar pessoas. Um colega tenta acalmar o conflito dizendo que está tudo bem e, como não se magoou, não devem discutir. Edward examina todos os sobreviventes e percebe que as perdas ainda não terminaram, e nem todos alcançarão o objetivo final da sua viagem. O tipo de óculos está preocupado porque Edward reparou como armou ao seu colega de turma e decide descobrir por que é que ele o está a olhar tão atentamente. Edward responde que estava apenas a pensar e que não deviam perder tempo, mas sim seguir em frente. Entretanto, o seu caminho passa por um supermercado subterrâneo em cuja entrada se aglomeram zombies. Uma silhueta estranha e sinistra pode ser vista numa das instalações do supermercado. Os nossos heróis enfrentam um zombie ainda maior e mais poderoso do que qualquer outro que já encontraram. Tendo alcançado a descida subterrânea, alinham-se numa coluna ordenada e começam a descer. Emmett avalia a situação e percebe que não há ninguém no silêncio da zona. Shanna sugere explorar o local e dividir-se em pequenos grupos para ajuda mútua em caso de perigo. Edward convida Shanna para ficar com os outros, enquanto ele e Bella vão explorar o interior da loja. Entrando mais fundo na loja, Edward percebe que após a última batalha, a sua psique e visão melhoraram significativamente. Sente constantemente que alguém o está a observar desde que entrou no supermercado subterrâneo. Os reflexos de Bella começam a reagir bruscamente, indicando a presença de um mutante muito poderoso nas proximidades. Ouvem-se gritos das profundezas da loja, e os heróis dirigem-se em direção à fonte dos sons. Ao virar da esquina, vem um zombie mutante a comer um dos seus colegas de turma, enquanto Jacob apenas observa. Um tipo que está a ser despedaçado por um zombie grita de dor, implorando por ajuda dos seus amigos. O zombie, farto da primeira vítima, avança subitamente sobre Jacob, que é apanhado de surpresa. Jacob, ao ver Edward e Bella, chama-os desesperadamente por ajuda. Edward saca do seu punhal, percebendo que o inimigo é incrivelmente perigoso e requer cautela. O mutante, apesar do seu tamanho gigantesco, move-se com uma velocidade incrível e quase alcança Jacob. O zombie atinge Jacob, enviando-o para as pilhas. Sem perder tempo, o mutante ataca com a segunda mão, apontando a Edward. Edward, graças a seus reflexos, evita com sucesso um ataque que é muito mais forte e mais rápido do que os zombies comuns. Ele compreende que tem de agir rapidamente e eliminar a ameaça antes que Shanna chegue. Edward afrouxa Bella, dando-lhe total liberdade para lutar. Bella encontra-se instantaneamente atrás do zombie e desfere um poderoso golpe no seu tronco. Edward decide atacar pelos dois lados. Enquanto o zombie se distrai com Bella, ele ataca-se a si próprio. Trabalhando em conjunto, infligem golpes perfurantes e cortantes ao zombie, fazendo-o sangrar. Apesar dos danos, o mutante continua a resistir, e Edward percebe que tem de encontrar o seu ponto fraco. Edward tenta controlar o enorme mutante usando as suas capacidades melhoradas. Segurando Bella e outro zombie ao mesmo tempo, ele luta para se concentrar, o seu nariz a sangrar e a sua força a diminuir. Superando a dor, interrompe o movimento do mutante durante alguns segundos. Estes preciosos segundos permitem a Bella romper o crânio do gigante à velocidade da luz e destruí-lo. Além disso, ela consegue retirar um cristal verde brilhante, que tem um poder incrível, da cabeça do zombie. Shanna e Emmett, ouvindo gritos e golpes, correm para ajudar. Shanna fica chocada com o que vê. Nunca encontrou nada assim. Edward e Bella estão perto do corpo de um zombie mutante que é várias vezes maior do que eles. Edward limpa o sangue e garante a Shanna que tudo está controlado e que não há nada com que se preocupar. Após a luta, percebe que a sua psique se fortaleceu e agora pode controlar dois zombies fortes ao mesmo tempo. Entretanto, Emmett repara em Jacob, que está preso nos escombros e pede ajuda. O ferido Jacob olha para Edward com ódio, culpando-o por não o ter salvo a tempo. O colega de turma, que foi o primeiro a cair nas garras dos zombies, está à beira da vida ou da morte e implora pela ajuda de Shanna. Com lágrimas nos olhos, Shanna pega na katana e, não querendo continuar com o seu sofrimento, acaba com o tormento de Jacob. Ela explica que não poderia fazer de outra forma, pois a ajuda dele só iria prolongar o sofrimento dele. Shanna questiona-se se Edward e Bella estão bem,
tendo em conta a rapidez com que lidaram com o mutante. Edward garante-lhe que está tudo bem, mas Shanna suspeita que ele esteja a esconder alguma coisa. A placa que enfaixou Jacob informa que não poderá ir mais longe. Percebe que a cor das feridas de Jacob é semelhante à cor da pele do zombie e teme que este se possa transformar. Shanna rejeita a ideia de levar Jacob consigo, considerando-o um lastro que poderia causar problemas adicionais. Ela decide que não vale a pena correr o risco, especialmente quando o resto dos seus colegas já lhe viraram as costas. Edward prefere não interferir, acreditando que não é da sua conta e que não é responsável por estranhos. Shanna sugere deixar Jacob aqui e voltar, se tudo correr bem, para o IR buscar mais tarde. Edward compreende que, neste caso, Jacob pode não sobreviver e os recursos serão desperdiçados. Colocam Jacob num lugar seguro, deixam-lhe comida e água e prometem voltar quando saírem da escola. Jacob manifesta insatisfação, mas, compreendendo a sua situação, concorda em silêncio. Edward, olhando para Jacob, percebe que ele próprio é o culpado pelo seu estado atual devido ao seu comportamento e atitude para com os outros. Passado algum tempo, os nossos heróis encontram-se no edifício da terceira escola. Edward percebe que a situação parece suspeita, e Emmett diz que provavelmente todos os zombies estão lá dentro. Em espaços fechados, os zombies vão devorar-se e talvez mutantes apareçam em breve. Bella sente mutantes dentro do edifício, confirmando os seus receios. Antes de prosseguir, Edward interrompe Shanna e informa-a que estão a seguir caminhos separados. Shanna sorri docemente, agradece a ajuda e espera que se voltem a encontrar. Emmett oferece-se para partilhar as suas provisões uma última vez, mas é educadamente recusado e agradecido. Edward acrescenta que ainda tem trabalho a fazer na escola e podem voltar a encontrar-se. À medida que Edward se desloca pelos andares vazios, os seus olhos começam a ficar vermelhos, alertando para a aproximação de um mutante. Ao fundo do corredor, reparam num poço de elevador, que ainda funciona, a julgar pelos botões. Bella corre em direção ao elevador, mas Edward impede-a de usar o seu poder. Decide primeiro verificar a cabine, atirando uma borracha para o elevador que encontrou nas proximidades. Ouve-se um rosnar alto e um grito vindos do elevador vindo do chão. De repente, o elevador abre-se, e um zombie furioso com olhos vermelhos brilhantes corre em direção aos heróis. Edward desviou com sucesso o ataque, parando ambos os braços do mutante com a sua arma. Bella, usando as suas táticas, tenta esfaquear o zombie pelas costas, mas o mutante esquiva-se graças à sua velocidade e reflexos. A velocidade e os reflexos do mutante são superiores aos dos humanos. Depois de se esquivar com sucesso, tenta contra-atacar. Edward perde o controle e o zombie arranca-lhe a arma das mãos. Sem perder o foco, Edward usa os seus poderes para assumir momentaneamente o controle do zombie. Bella, não perdendo a hipótese, desfere um forte golpe nas costas e o zombie perde o braço direito. O mutante, indignado com a perda do braço, começa a gritar furiosamente com os heróis. Edward apanha o punhal caído, percebendo que sem um braço o zombie será menos perigoso. Juntamente com Bella, decidem atacar os zombies ao mesmo tempo, sem se distraírem. Com danos graves, o mutante deixa de se conseguir defender eficazmente e recebe ainda mais ferimentos. Os amantes não dão ao inimigo a mínima hipótese de escapar ou contra-atacar, continuando a atacá-lo poderosamente com uma série de golpes. Edward consegue momentaneamente assumir o controle do zombie mutante, dando a Bella a oportunidade de desferir o golpe final. Usando a sua força, Bella atirou o zombie para o chão com uma força incrível. Depois disso, os heróis podem respirar fundo, percebendo que a batalha terminou e venceram. Edward retira um cristal da cabeça do zombie, que parece diferente dos anteriores, indicando o maior poder do seu dono. Bella pede imediatamente a Edward para absorver o cristal, mas ela é recusada. Edward embolsa o cristal, prometendo tratar dele mais tarde num lugar seguro. Juntamente com Bella, continuam a percorrer os andares do edifício, abrindo caminho para os zombies. Com o tempo, conseguem recolher muitos cristais fracos e fortes. Edward percebe que quanto mais cristais Bella absorve, mais rapidamente pode voltar à sua forma humana. Percebe também que estas batalhas melhoram tanto as suas capacidades físicas como a sua ligação espiritual com Bella. Edward pede a Bella que o ajude a levantar-se, pois está muito cansado de tanto lutar. Nesse momento, a liga cai do corpo dela mesmo à frente do rosto dele. Erguendo os olhos, encontra os seios da rapariga e sente-se estranho. Rapidamente pega na liga e ata-a na gola de Bella. Continuam então a mover-se pelos andares em busca dos infectados.
Nesta altura, confiando nos instintos de Bella, Edward percebe que ainda há zombies no edifício da escola. Embora pensasse que todos foram destruídos, ele compreende que Shanna não consegue lidar sozinha com o mutante e decide encontrá-lo sozinho o mais rapidamente possível. Entretanto, um homem ferido e de aspecto nojento aparece no pátio da escola. Este é Jacob, já meio mutante e a tornar-se algo terrível. Shanna e os seus colegas já estão perto do local onde os seus amigos estão escondidos. Alguns colegas estão preocupados que os seus amigos já possam ter morrido de fome e de sede, uma vez que há muito tempo não apareciam. A menina de katana em punho está preparada para o pior, mas declara que deve cumprir a promessa e verificar. Chegam ao escritório onde acham que os restantes sobreviventes deveriam estar. Depois de baterem a porta, ouvem os seus amigos a torcer lá dentro. Quando a porta se abre, deparam-se com o rosto ensanguentado do professor à sua frente, chocando-os. Shanna repara que estavam lá mais de 20 alunos e professores quando saíram e pergunta-lhes para onde foram. A menina afasta a professora, decidindo olhar em redor e descobrir o que aconteceu enquanto estiveram fora. Shanna gelou de horror ao ver algo mais nojento do que qualquer zombi. À sua frente estão os ossos roídos de amigos e sobreviventes a comer os últimos pedaços de carne humana. Emmett, contendo o vômito, diz que comer a sua própria espécie é nojento. A professora que está ao lado da menina relata alegremente que agora podem salvar os restantes. Shanna, enfurecida, dá um pontapé na cara do professor à velocidade da luz. O homem, sem perceber o que se está a passar, tenta levantar-se após ser atingido e pergunta o que Shanna está a fazer. Shanna tapa o rosto com a mão e diz que Edward tinha razão. Todas estas pessoas são apenas parasitas inúteis. Ela explica que poderiam ter cuidado de si próprios, mas preferiram devorar os seus companheiros. Shanna diz que não podemos culpar os fracos por procurarem proteção, mas se justificam comer os seus amigos por causa da sua fraqueza, então são piores que os zombies. Ela vira-se e vai-se embora, declarando que não vai ajudar esta escumalha e agora ficam sozinhos. Todos os sobreviventes começam a culpar Shanna pelo que está a acontecer e, aos berros, correm para ela com a intenção de a matar. Sem hesitar, Shanna agita a sua katana, cortando a cabeça a um dos seus agressores. Entretanto, Edward e Bella continuam a procurar o zombi mutante no edifício da escola. Encontram uma sala de aula repleta de cadáveres, mas não encontram nenhum zombi mutante. Para confirmar as suas suposições, Edward observa os reflexos de Bella, que não indicam perigo. Não encontrando qualquer ameaça, Edward e Bella decidem explorar outros edifícios da escola em busca de um zombi mutante. Entretanto, o corpo sem cabeça do atacante cai no chão, chocando os canibais. Shanna vira-se para eles. O seu rosto expressa raiva e o desejo de despedaçar essas nulidades. Todos os sobreviventes que os heróis vieram salvar correm na direção oposta. Shanna decide não deixar ninguém ir e pretende acabar com estas vis criaturas. Uma das professoras implora por misericórdia, curvando-se e prometendo cumprir qualquer das suas exigências. Shanna discorda, suspeitando que a professora disse a mesma coisa àqueles que matou e comeu. O professor levanta a cabeça tentando justificar-se, mas nesse segundo Shanna corta-lhe a cabeça com uma katana. Os seus colegas de turma, que a seguiam, alcançam finalmente Shanna. Veem a sua expressão inexpressiva, corpo completamente ensanguentado, roupa e katana na mão. Emmett corre para junto de Shanna, tentando reanimá-la, percebendo que está inconsciente. Neste momento, um zombi mutante aparece atrás deles, matando um dos seus colegas. Todos fogem em pânico, tentando escapar. O zombi, tentando despedaçar uma das crianças, decide atacar a imóvel Shanna por trás. O tipo de óculos percebe que não conseguirá sobreviver sem Shanna e decide cometer um ato vil. Agarra um dos seus colegas e empurra-o em direção ao zombi, desviando a sua atenção de Shanna. O mutante começa a roer o pescoço do inocente, e gotas de sangue caem na cara de Shanna. Isto traz-na de volta à razão, e ela consegue perfurar o zombi com uma katana. Todos se colocam à volta do corpo de um colega morto, discutindo o que fazer a seguir. A menina, que passou por um forte estresse, diz que não podemos hesitar e que é preciso seguir em frente. Entretanto, são observados de longe por Jacob, que veio claramente para se vingar. Decide atacar na esquina e agarrar Shanna. Ela consegue reagir, mas não se consegue defender. Após a mutação, as capacidades físicas de Jacob aumentaram significativamente e desfere um poderoso golpe, perfurando o corpo da rapariga. Ele coloca-se à frente de Shanna, que está a tentar recuperar o fôlego, e diz que se voltaram a encontrar. Jacob coloca Shanna ao seu ombro, tentando carregá-la,
mas Emmett decide intervir e esfaqueia-o pelas costas. Consegue atingir o tipo verde no peito e ele cai de joelhos de dor. Jacob vira-se e diz para dizer a Edward para IR para o dormitório masculino. Caso contrário, Shanna não viverá muito tempo. Emmett começa a gritar atrás dele, mas o tipo de óculos avisa-o que isso vai atrair mais zombies. O rapaz levanta-se e declara que precisa de encontrar Edward o mais rápido possível e fugir. Procuram abrigo contra zombies, correm para uma sala de aula vazia, fecham a porta e tentam barricola. O tipo de óculos começa a abanar Emmett, declarando que não sabe o que fazer a seguir e que todos vão morrer. Explica ao amigo que há poucas opções e que precisam de alguma forma sair e encontrar Edward. A sua segurança fica comprometida quando os zombies começam a invadir as janelas. Emmett agarra a mesa e diz ao amigo que vai precisar de correr ao seu sinal. Grita que tem de sair, atirando a mesa na direção da multidão de zombies. Começam a limpar os escombros e a abrir a porta, mas deparam-se com uma multidão ainda maior de zombies. Um dos zombies ataca Emmett, que pensa que este é o seu último momento. Nesse momento, golpes rápidos do punhal cortam os zombies e estes caem no chão. Edward está à frente deles com uma expressão calma, segurando um punhal na mão. Emmett fica muito feliz com a aparência de Edward, agradecendo-lhe por o ter salvo. Edward olha em redor da sala e pergunta por que estavam sozinhos e onde está Shanna. Ouve as explicações histéricas de Emmett, tentando compreender a situação. Emmett explica que encontraram colegas e professores e que Jacob raptou Shanna. Em pânico, diz que Edward precisa de vir com urgência, caso contrário Jacob cumprirá a sua promessa de a matar. Revela ainda que Jacob sofreu uma mutação e apenas Edward pode lidar com ele. Edward percebe que a situação se desenvolveu como ele esperava quando foram deixados no supermercado. Olha para Bella e percebe que os zombies podem ter consciência e caráter, e decide continuar a evoluir. Edward contempla o seu próximo passo e pergunta para onde foram Jacob e Shanna. Emmett, em pânico, diz que Jacob estará no dormitório masculino e sugere que vão para lá. Apressa todos para encontrarem Shanna enquanto ela ainda está em segurança. Os heróis vão em direção ao dormitório, pedindo a Michael para os acompanhar. Na rua, vem uma multidão de zombies a comer a vítima. Michael tem medo de andar no meio da multidão e sugere contorná-la. Edward percebe que os zombies podem evoluir consumindo corpos de humanos e de outros zombies, fazendo com que o seu número aumente rapidamente. Enquanto os heróis pensam, um dos zombies repara neles e toda a multidão ataca os sobreviventes. Edward lança um olhar de aprovação a Bella, sabendo que podem facilmente lidar com este grupo de zombies. Michael, tremendo de medo, senta-se de cócoras e repete continuamente que seria melhor contornar a multidão. Enquanto isso, a nossa personagem principal luta habilmente contra zombies com Bella. Emmett está feliz e inspirado, percebendo que tudo vai correr bem. Michael entra em pânico ao perceber que o zombie mutante desapareceu e não sabe para onde pode ter ido. Todos, incluindo Edward, congelam num silêncio tenso, à espera que o zombie mutante ataque. Um zombie mutante surge subitamente de trás de uma árvore e corre em direção à personagem principal. O seu ataque surpresa termina em derrota quando Bella lhe esmaga a cabeça num tronco de árvore com um golpe poderoso. Emmett, observando, pensa que Jacob será castigado por tudo. Chegado ao dormitório masculino, Edward repara em manchas de sangue fresco no chão e nas paredes. Emmett garante que o sangue nas paredes pertence a Jacob, uma vez que estava coberto de sangue. Os heróis reparam num rastro de sangue que sobe as escadas e percebem que isso os ajudará a encontrar o seu alvo. Edward e a namorada lideram o grupo enquanto Emmett apressa Michael, ofegante. Seguindo as manchas de sangue, chegam a um dos andares do dormitório masculino. Ao fundo do corredor, avistam a silhueta de um homem de olhos vermelhos brilhantes, que declara estar à espera deles há muito tempo. A personagem principal repara que à sua frente está Jacob, que já não é humano. O mutante, com um sorriso desagradável e total autoconfiança, acredita que consegue facilmente lidar com a situação. Jacob coça as suas feridas purulentas e culpa Edward por o ter feito ficar assim. Emmett alcança o grupo e pergunta onde está Jacob. Logo vê com horror o rosto e o corpo desfigurados do seu colega, sem compreender o que lhe aconteceu. O mutante rasga a pele, de onde sai pus, culpando novamente os amigos pelo sucedido. Aponta para Edward e diz que se não o tivessem aceite, ele ainda estaria vivo e não se tornaria um zombie. A personagem principal compreende que geralmente as pessoas se transformam em zombies após a infecção. Mas Jacob é claramente diferente e parece estranho. Parece que devido ao vírus puro, o seu corpo está a começar a apodrecer e a quebrar.
Jacob aponta para a sua mão e acusa Edward de que poderia ter ajudado, mas não o fez. A personagem principal, com evidente insatisfação e raiva, não compreende por que é que todos se devem preocupar com Jacob. Ele recusa-se a discutir o assunto e apenas pergunta onde está Shanna agora e em que condições se encontra. O homem mutante começa a gritar que Edward o deixou para morrer, mas agora pode vingar-se. Jacob sugere a Edward que corte a mão que estava a usar se quiser descobrir onde está Shanna. A personagem principal olha-o com desprezo, percebendo que a mutação toldou a mente de Jacob. Emmett pega numa faca de cozinha e oferece-se para cortar a mão de Shanna. Fechando os olhos, Emmett não hesita em agitar a faca para cortar a própria mão. Edward consegue detê-lo, pega na faca e manda-o afastar-se, pois ele próprio consegue lidar com isso. Tranquiliza o amigo, alegando que o mutante não representa qualquer ameaça e que é apenas um verme patético. Num piscar de olhos, Edward move-se atrás de Jacob, fazendo-o ficar genuinamente surpreendido. Usando o punhal, atinge Jacob com um golpe devastador e rápido como um raio. O ferimento acaba por não ser fatal. E Jacob, segurando o pescoço, perplexo, tenta perceber por que é que o seu adversário é tão forte. Edward faz malabarismos com o punhal. Surpreendido por Jacob ter conseguido esquivar-se e percebe que o vírus melhorou claramente a sua agilidade. Olha para Jacob com um sorriso arrogante, percebendo que o resultado do combate foi decidido antes mesmo de começar. Assim, enquanto Jacob observa, Edward parece desaparecer, mas na verdade move-se a uma velocidade sobre-humana. Jacob começa a olhar em redor em pânico e a virar-se, tentando chamar a atenção da personagem principal. Um segundo depois, Edward está mesmo em frente ao rosto do mutante e olha-o nos olhos. Emmett, ao assistir ao combate, não consegue acreditar na rapidez com que Edward age. Os olhos de Jacob brilham vermelhos e o seu rosto está cheio de ódio e raiva. Tenta dar um soco, dizendo a Edward para não o desprezar. Entretanto, Edward cortou facilmente a sua mão. Vira-se para Jacob e pergunta-lhe pela última vez onde está Shanna. Jacob continua a sorrir, alegando que, embora Edward seja forte, só encontrará Shanna através do seu cadáver. Conta como foi deixado a apodrecer na cave da loja, descrevendo os seus sentimentos. Não querendo ouvir queixas, Edward corta a cabeça com um golpe. Vira-se então para Emmett e Michael, exigindo que encontrem Shanna rapidamente. Procurando nos escritórios, encontram Shanna amarrada e acorrentada. Edward derruba imediatamente a porta do escritório dela para ajudar a rapariga. Retiram a mordaça da boca de Shanna, tentando acalmá-la e garantindo que tudo acabou e que a vão ajudar. Emmett desata-a e verifica se está ferida e se está bem. Exausta, Shanna diz com todas as suas forças que não devem tentar ajudá-la. Edward, apercebendo-se do sucedido, mostra os dentes, imaginando como Jacob pôde fazer tal coisa. Shanna aponta para a sua mão e revela que está infectada e em breve se tornará um zombie. Todos olham para ela horrorizados, tentando descobrir o que fazer a seguir e encontrar uma saída para a situação. Emmett olha para Edward em pânico, gritando que é só uma brincadeira e Shanna está a brincar. Histericamente afirma que isso é impossível e que Shanna não pode ser infectada. Edward, decidindo acalmar Emmett, dá-lhe uma bofetada e ordena-lhe que se acalme. Shanna, ao ver uma faca de cozinha, pensa numa decisão arriscada e precipitada. Edward percebe que a concentração do vírus no sangue de Shanna é menor do que a de Jacob, e ela ainda pode ser salva. Mas se o seu corpo começar a apodrecer, será impossível salvá-la. Percebe que não pode hesitar e pede ajuda entregando Shanna num lugar seguro. Edward estende a mão a Shanna, ajudando-a a levantar-se e a segui-los. Shanna chora, pedindo-lhe que a deixe por considerar a ajuda inútil. Ela pega na faca e aponta-a para o pescoço, decidindo que é melhor morrer do que tornar-se um zombie. Bella pega na faca com as próprias mãos, evitando que Shanna se suicide. Bella deita fora a faca, que fica acidentalmente presa na parede junto à cabeça de Michael. Shanna grita histericamente porque Bella não a deixou morrer com honra. Ela vira-se para Edward, temendo infectá-lo a ele e ao outros. Shanna sente que se está a transformar num zombie, com dor e implorando para ser deixada sozinha. Emmett aproxima-se de Shanna, perguntando-lhe o que se passa. Edward consegue avisá-la para não se aproximar de Shanna. Um brilho vermelho surge nos olhos de Shanna e esta rapidamente ataca Emmett. Com um golpe poderoso, ela fala voar e ele bate na parede. Edward percebe que ela ficou significativamente mais forte, indicando a sua transformação. Shanna, perdendo o controlo, implora para ir embora enquanto perde os sentidos. Cai no chão inconsciente, deixando todos em choque. Emmett pergunta o que acontecerá a Shanna.
se transformará como Jacob e se poderá ser salva. Emmett percebe que Shanna ainda está viva e tenta aproximar-se dela, mas Edward rapidamente o impede. Shanna levanta-se, o seu rosto impassível e uma energia sinistra emanando dela. Com o que resta da sua consciência, aproxima-se de Edward e implora-lhe que desista dela. Edward reage instantaneamente, derrubando Shanna no chão e prendendo-a no chão. Senta-se sobre ela, não permitindo que se levante, e pede-lhe que não a magoe. Shanna continua a estender a mão a Edward, implorando-lhe que lhe dê alguma coisa. Percebendo o que estão a dizer, Edward tira um saco de cristais do bolso e pergunta se Shanna está a falar sobre eles. Ao ver os cristais, a rapariga tenta furiosamente libertar-se, implorando-lhe que lhe os dê. Edward observa que os seus instintos podem estar a dizer-lhe como resistir à transformação. Shanna agarra a cabeça, gritando de dor e declarando que a sua cabeça vai explodir. Percebendo que não há tempo para hesitar, Edward diz que ela ainda pode ser salva e pede a Michael e Emmett para saírem do quarto. Michael agarra a mão de Emmett, deixando o trio no quarto e fechando a porta atrás de si. À espera de um efeito positivo, Edward pega num dos cristais e entrega-o a Shanna. A dor da rapariga diminui. Agarra Edward pelas roupas, tentando dizer alguma coisa. Com uma luxúria incrível no rosto, Shanna estende-lhe a mão e pede-lhe que lhe dê mais. Edward fica surpreendido por os cristais que contêm o vírus puro ainda a estarem a ajudar, e não compreende como o corpo dela pode lidar com isso. Edward observa Shanna a contorcer-se de dor, perguntando-se se ela poderá evoluir como Bella. Decide dar-lhe outro cristal, esperando que ajude, apesar de não haver caminho de volta. Shanna engole o cristal e desmaia de imediato. Bella consegue apanhá-la e deitá-la cuidadosamente no chão. Neste momento, Michael irrompe no escritório e relata que uma multidão de zombies se aproxima deles. Edward assume o controle da situação, ordenando-lhes que façam as malas imediatamente e abandonem a área. Começam a passar pelos zombies e movem-se em direção à saída do edifício da escola. Bella carrega Shanna nos braços enquanto Edward dá ordens e coordena as ações do grupo. Michael fica surpreendido porque, sob a pressão da ameaça, o seu corpo libertou todo o seu potencial e consegue acompanhar os outros. Entretanto, Emmett alcança-os, respirando pesadamente e segurando a katana de Shanna, da qual não conseguia sair. Ele sorri e diz que seria uma pena deixar a katana, uma vez que Shanna a valoriza muito. Edward apercebe-se dos esforços de Emmett pelo bem da namorada, ao que se justifica, alegando que não está relacionado com sentimentos. O rapaz de cabelo verde esfrega a cara, explicando que valoriza os seus amigos e sem a ajuda de Shanna já se teria tornado um zombie há muito tempo. A personagem principal apoia Emmett, dizendo que o compreende, mas agora não é a altura para falar. Ele precisa de ir embora. Passado algum tempo, os heróis encontram-se num dos apartamentos de um prédio não muito longe da escola. Emmett, preocupado, volta a perguntar se Shanna vai ficar bem. Observa Shanna deitada no colo de Bella e percebe que ela está a dormir há muito tempo. Neste momento, Shanna recupera o juízo e atira Bella para longe com um poderoso golpe. Shanna levanta-se. Os seus olhos brilham em vermelho e uma aura incrível emana dela. Edward bloqueia o caminho dos dois indefesos, ordenando-lhes que saiam imediatamente e fechem a porta. Diz-lhes para vigiarem do lado de fora e não entrarem em nenhuma circunstância. Numa sala sombria, Shanna está ladeada por Edward e Bella. Edward diz o seu nome, percebendo que ela reage com parte da sua consciência intacta. Quando tenta dizer o nome dela novamente, encontra Shanna a atacá-lo com uma raiva furiosa. No último momento, Edward consegue desviar-se do poderoso golpe de Shanna. Rapidamente desenvolve um plano e ordena-lhe que se acalme o mais rápido possível. Emmett e Michael, do lado de fora da porta, ouvem um barulho e questionam-se sobre o que se passa ali. Quando os sons abrandam, Emmett decide verificar, mas Michael impede-o no último momento. Dirige-se à porta e pergunta a Edward se está tudo bem. Em resposta, ouve que tudo está sob controle e não deveriam entrar. Entretanto, Bella prende Shanna no chão, esperando para ver o que Edward fará a seguir. O protagonista percebe que sem ação, todos podem sofrer e decide estabelecer uma ligação espiritual. Ao tocar Shanna com o seu poder, acalma a sua raiva. Shanna, olhando em redor, pergunta o que se passa, sem perceber como veio parar aqui. Edward observa confuso enquanto Shanna começa a falar. Aproxima-se, chama pelo nome dela e pergunta-lhe se lembra de alguma coisa. Shanna tenta lembrar-se, mas a sua cabeça começa a latejar de dor. A personagem principal ordena à namorada que segure Shanna, impedindo-a de escapar, e tenta controlá-la. Um momento depois,
é transportado para o mundo espiritual e vê o estado de espírito de Shanna. Está rodeada de muitas partículas de energia e a sua alma está completamente confusa. Edward sugere que tal se deve à fusão de duas personalidades que podem entrar em contato dentro do seu corpo. Ele reúne todas as suas forças para romper o caos da alma dela e estabelecer uma ligação. Faz muitas tentativas para estabelecer contato com a consciência original de Shanna, ultrapassando muitas falhas. Finalmente, os seus esforços são coroados de sucesso e estabelece uma ligação espiritual com a rapariga. Terminado o procedimento, recosta-se na cama e percebe que a noite já caiu. Voltando o seu olhar para as duas raparigas, percebe que controla ambas as formas mutantes. Neste momento, Emmett rompe pela sala, incapaz de aguentar a espera. Corre imediatamente para Shanna, feliz por ela não se ter transformado num zombie. No entanto, a rapariga deita-o fora, levantando a mão, preparando-se para atacar. No último momento, Edward interrompe o ataque e ordena a Shanna que congele. Emmett fica chocado. Não compreende o que aconteceu à amiga e por que se comporta daquela forma. Edward explica que esta é uma complicação da infecção. A sua força só é suficiente para uma rapariga. Acrescenta que é melhor não lhe tocar para evitar a loucura total. Edward consola Emmett. Pelo menos Shanna está viva e não se transformou num monstro como Jacob. Olhando para Shanna, Edward percebe que sem o controle do zombie, ela já o teria destruído. Sem perder a esperança, Edward volta-se novamente para Shanna, perguntando-lhe se lembra dele. Quando ele diz o seu nome, ela ainda reage, indicando que algumas memórias estão retidas. Olhando para Bella ao lado de Shanna, Edward percebe que ambos mantiveram pedaços de consciência. Existe uma hipótese de os devolver. Passado algum tempo, Edward repara na katana de Shanna, esperando que este item pessoal desperte as suas memórias. A rapariga pega imediatamente na katana e pressiona-a com força contra si mesma. Edward, ao ver a reação dela, tenta devolver-lhe a katana, tirando-a das mãos dela. Shanna rasteja de volta, não dando ao protagonista a oportunidade de a levar. Edward não percebe por que é que ela se agarra tanto à katana. Ele tenta novamente, mas Shanna bloqueia-lhe o caminho batendo-lhe com o pé na cara. O tipo limpa o sangue do nariz e admite que é preferível acreditar em alguma coisa do que tornar-se um louco morto. Depois de um dia tão difícil, ele e Bella, apoiados um no outro, adormecem como bebés encostados à parede. De manhã, Michael bate à porta, dizendo que tem notícias urgentes. Abrindo a porta, o herói descobre que há outros sobreviventes na rua. Olha pela janela e vê um grupo de pessoas a lutar contra uma horda de zombies. Um dos sobreviventes ruivos comanda o primeiro e o segundo grupo, distribuindo as suas ações. Todos os sobreviventes seguem as suas instruções e defendem-se dos zombies usando os meios disponíveis. O comandante não só controla o grupo, como também luta ele próprio contra os mortos. Edward, observando o que se passa, percebe que se trata de uma equipa muito unida, agindo de forma harmoniosa e protegendo-se mutuamente. Um dos sobreviventes faz um buraco na lareira, e o comandante ruivo ordena uma retirada imediata. Os nossos heróis percebem que uma multidão de zombies se está a aproximar deles, assim como um grupo de sobreviventes. Os zombies perseguem as pessoas pelos andares, subindo cada vez mais as escadas, tentando ultrapassá-las. O comandante decide esconder-se numa das salas e barricar-se. Compreende que a sua equipa esgotou todas as suas forças e é impossível lutar contra zombies indefinidamente. Edward presume que os sobreviventes querem descansar na casa e encontrar outra saída. Explica a Emmett a localização dos edifícios e as possíveis rotas de fuga. Edward explica a Emmett que a casa não foi escolhida por acaso. É o sítio mais fácil para sair. Ouve-se um elevado pedido de ajuda e Emmett pergunta se vão ajudar os sobreviventes. Edward responde que se abrirem a porta, vão deparar-se com dezenas de infectados e não poderão ajudar. Decidem deixar este lugar o mais rápido possível. Edward tira uma corda da mochila e diz que a única saída é pela janela. Ordena a Shanna e Bella que abram caminho e elas correm pela janela. Emmett, atordoado, consegue finalmente dizer que estão no quarto andar. As meninas descem ao chão sem problemas, utilizando os aparelhos de ar-condicionado como apoio. No terreno, começam a destruir zombies com confiança que não representam uma ameaça para eles. Lidam rapidamente com os mortos sem encontrar resistência. Entretanto, Edward desce pela corda, que é um pouco mais curta do que o necessário. Diz a Emmett que a decisão de saltar é deles e que só vai esperar 2 minutos. A porta da sala onde estavam desaba e os infectados começam a arrombar. Michael, descendo a corda, apressa Emmett,
que claramente não quer transformar-se num almoço. Usando toda a adrenalina, o tipo de cabelo verde decide-se e salta pela janela. No chão, Edward ordena a todos que se levantem e saiam imediatamente porque não tem muito tempo. Entretanto, cadáveres de infectados começam a cair da janela da qual acabaram de escapar. Edward repara na raiva nos olhos de Shanna e percebe que ela está a ficar fora de controle novamente. Ele decide aumentar o seu controle sobre ela para a trazer de volta ao bom senso, uma vez que agora não é a altura de entrar em pânico. Depois disso, os heróis começam imediatamente a fugir da multidão de infectados. Emmett repara e aponta para um grupo de sobreviventes que estão a lutar contra zombies. Edward vê este grupo de sobreviventes a avançar rapidamente. O nosso herói decide evitar conflitos e fazer um desvio sem participar na luta. Depois de passarem por um beco, deparam-se com uma nova multidão de zombies. Sem hesitar, decide avançar e começa a lutar juntamente com as raparigas. Entretanto, um grupo de sobreviventes, sob o comando de um capitão ruivo, termina a luta contra os restantes zombies. Um dos sobreviventes conta ao capitão que viu uma batalha nas proximidades. Os nossos heróis continuam a lutar contra um fluxo interminável de zombies. O capitão do grupo de sobreviventes percebe que estão a lutar de forma eficaz e decide ajudá-los. Emmett repara nos sobreviventes a aproximarem-se, mas Edward ordena-lhe que não se distraia. Juntos, derrotam rapidamente os infectados da área. O ruivo repara que Edward é muito forte e mata zombies sem ficar sem fôlego. O capitão pede desculpa, pensando que os heróis viviam nesta casa e o seu grupo lhes causou problemas. Convida Edward e os seus amigos para irem ao acampamento ali perto. Edward percebe que desde que Bella e Shanna se tornaram zombies, Emmett e Michael se tornaram um fardo para ele. Após deliberação, decide que é melhor deixá-los no acampamento e continuar sem eles. O capitão insiste para que visitem o acampamento e conheçam o chefe. Edward aceita visitar o acampamento, mas antes de sair coloca uma boina em Shanna para a disfarçar. Explica que apesar da condição estável de Shanna, é melhor mantê-la em segurança. Logo chegam ao acampamento dos sobreviventes, onde se encontra uma fortaleza no rés do chão. O capitão explica que as surtidas são feitas por turnos, e há pessoas no acampamento a trabalhar e a monitorizar a situação. Os heróis sobem até ao segundo andar, planeando remover as escadas em caso de perigo para que os zombies não os consigam alcançar. No segundo piso, são recebidos por uma rapariga imponente de fato e óculos, anotando informações sobre o regresso do segundo grupo. Quando Edward pergunta pela rapariga, o ruivo explica que ela acompanha as perdas e os ganhos da equipa. A menina continua as suas notas, listando itens essenciais, mantimentos, alimentos e consumíveis. Edward avalia o ambiente do acampamento e admite que é excelente, tal como quem o organizou tão rapidamente. Movendo-se pelos andares, chegam ao gabinete do chefe que gere o acampamento. Entrando no escritório, veem um homem encapuçado a lamber um chupa-chupa que cumprimenta o capitão Peter. O homem na cadeira relata que Peter demorou 3 dias a reunir os mantimentos, e ela pensou que ele estava morto. O capitão ruivo tenta justificar-se, pedindo para não se zangar e apresentando os seus novos conhecidos. Acontece que quem está na cadeira é Anna, que dirige o acampamento. Anna e Peter começam a discutir por que é que o capitão trouxe estranhos para o acampamento. Uma menina com capuz verde repara em Edward e aponta-lhe o dedo. Peter fica surpreendido e pergunta a Edward como é que Anna o conhece. Edward responde que nunca a viu antes. Anna repara em Shanna, a sua irmã, parada por perto. Edward está confuso e espera que Shanna se mantenha sob controle. Depois de se transformar em zombie, Shanna não consegue falar, o que causa agressividade por parte de Anna. Embora as raparigas tenham uma relação difícil, Anna fica um pouco perturbada ao ver que a irmã não fica feliz por vê-la. O protagonista repara que Anna parece irritada e triste, talvez preocupada com a indiferença de Shanna. Anna aponta para Bella e o namorado, perguntando-lhes quem são e o que estão aqui a fazer. Olha para Edward atentamente, perguntando-se se já o tinha conhecido antes. Edward, o nosso personagem principal, recorda os seus tempos de escola, recordando como era apenas um entre muitos. Anna, continuando a examinar Edward, repara num punhal espetado nas costas. Ela aponta para ele e afirma que é o mesmo rapaz que lhe roubou o punhal na loja. Anna exige que o punhal lhe seja devolvido, e Peter também pede a Edward que o devolva. Edward recusa, provocando uma reação furiosa de Anna. Explica que o mundo mudou e qualquer um podia ter tirado o punhal da loja, principalmente porque arriscou a vida e matou mutantes para o conseguir. Anna não se deixa impressionar e declara que este é o seu primeiro punhal
e exige a devolução imediata, ao que novamente é recusada. Um homem alto e de cabelo branco aparece atrás de Peter, perguntando-se com quem é que Anna está novamente a lutar. Edward percebe que, embora Anna pareça má, ela é realmente gentil, tendo procurado Shanna pessoalmente. Este homem de cabelo branco é o capitão do acampamento. Fica feliz por conhecer Edward e diz que o viu lutar contra mutantes. O capitão fica satisfeito porque o herói foi parar ao seu acampamento, também com a irmã de Anna e outra beldade. Com um sorriso, estende a mão e diz que os novos sobreviventes são sempre bem-vindos, pedindo que o tratem por Charlie. Edward aperta a mão a Charlie, apresentando-se e explicando como foi parar ao acampamento. Internamente, reflete sobre Shanna e sobre quem são um para o outro, agora que ela está sob o seu controlo. Ele revela que Bella é a sua namorada, Shanna é apenas uma amiga e os dois rapazes atrás dele são colegas de turma dela. Anna intervém novamente, exigindo histericamente a devolução do seu punhal. Edward explica que não vai desistir porque arriscou a vida e Charlie tenta acalmar o conflito. Charlie diz a Anna para se acalmar, lembrando-a que deve ficar feliz por ver a irmã, e sugere que discutam tudo num ambiente calmo. Sentam-se à mesa para conversar sobre os próximos passos e evitar conflitos. Edward começa a explicar como viviam pacificamente no abrigo até que a equipa de Peter os obrigou a sair. Emmett, parado atrás, tenta contestar, mas Michael impede-o. Charlie pede desculpa e diz que farão o que Edward quiser. Explica que tem muita gente e mantimentos, e não é necessária qualquer compensação material, apenas este punhal. Charlie oferece-se felizmente para deixar o punhal para Edward, o que irrita Anna. O capitão percebe que dar o punhal a um homem capaz de matar mutantes sozinho vale muito mais. Passados alguns segundos, Anna decide pegar no punhal e tenta esfaquear Edward, mas apenas atinge Edward na mão. Edward avisa Anna ameaçadoramente que não fará cerimônias com ela, apesar da sua relação com Shanna, e este é o seu último aviso. Anna, ignorando, diz que não é nada e decide dar um passeio para arejar a cabeça. Charlie pede novamente desculpa pela perda de abrigo e mantimentos e convida-os para se juntarem ao acampamento. Edward agradece a oferta, explicando que ele e as meninas têm assuntos pendentes e não podem participar agora. Acrescenta que os seus amigos Emmett e Michael terão todo o prazer em ajudar e estão dispostos a ficar aqui. Michael aceita imediatamente juntar-se ao acampamento, percebendo que já não pode ser a sombra de Edward, que lhe é indiferente. Charlie está feliz com a decisão e promete que Michael se tornará um membro da família. Emmett, embora entristecido, compreende que é um fardo para Edward. No entanto, também aceita a oferta do capitão, o que lhe traz um sorriso rasgado no rosto. Depois de resolver problemas com seus colegas, Edward informa-os que não podem ficar no acampamento porque têm assuntos urgentes. Charlie não insiste e espera que se voltem a encontrar. Edward sai com Bella e Shanna, despedindo-se. Enquanto caminham em direção à saída, Emmett alcança Edward, gritando que tem algo para dizer. Edward para e pergunta o que exatamente, ao que Emmett lhe pede para tomar conta de Shanna. Emmett diz que, embora Shanna seja agora um zombie, espera que Edward a possa trazer de volta à vida e que ela não o magoe. Edward coloca a mão no ombro de Emmett e promete devolver Shanna ao que era antes. Emmett promete com entusiasmo que um dia se tornará mais forte e superará Edward. Edward concorda e despede-se, pensando que é melhor viver com esperança do que perceber que podem não se voltar a encontrar. Anna observa-o sair pela janela, sorrindo e prometendo devolver o punhal noutra altura. Charlie tenta dissuadir Anna de ações precipitadas, mas ela proíbe-o estritamente de interferir. Enquanto isso, os heróis saem pelas ruas da cidade repletas de zombies. Bella destrói facilmente os infectados com as suas próprias mãos, usando os seus poderes sobre-humanos. Edward e Shanna, parados na esquina, percebem que Bella consegue lidar com isto sozinha, uma vez que Shanna é bastante instável. Edward tem medo que Shanna perca o controle e volte a ficar furiosa. Entretanto, Bella destrói com facilidade e elegância todos os zombies da área. Os heróis sobem ao último andar de um prédio alto. Edward, olhando para o rosto cansado de Bella, percebe que ela quase não se consegue controlar. Tranca a porta e diz que já está na hora de comerem, pois já não comem há vários dias. Convencido de segurança, Edward tira os cristais zombies quando de repente aparecem uns olhos brilhantes. Acontece que é um zombie que corre em direção a Edward, derrubando-o no chão e tentando apanhar os cristais. Edward tenta acalmar as raparigas, alegando que já havia zombies suficientes e que haveria comida suficiente para todos.
Abrindo o pacote, descobre um grande cristal bifurcado que se consome lentamente. Pegando-lhe nas mãos, Edward percebe que os cristais fortes podem absorver os fracos e aumentar de tamanho. Edward está com muitas dores e repara em Shanna com olhos vermelhos brilhantes por perto. Shanna enlouquece enquanto tenta libertar-se do comando para apanhar o cristal. Os cristais ainda não se fundiram e ele rasga-os ao meio, percebendo que não tem outra escolha. Coloca metade na boca de Shanna, que engole sem hesitar. Shanna sente fortes dores e começa a contorcer-se segurando o pescoço. Edward corre para Shanna, preocupado com o seu estado e tentando perceber o que se passa com ela. Um rubor surge no seu rosto e os seus olhos perdem a agressividade. Passados alguns segundos, a ligação energética entre eles começa a transmitir poderosas correntes de energia a Edward. O protagonista percebe que deve acalmar Shanna rapidamente e evitar que esta se solte do controlo. Agarrando a mão dela, sente que a pele dela está fria e avermelhada. Quando as ondas de energia param, Shanna perde os sentidos e cai nos braços de Edward. Edward está aliviado porque tudo correu bem e Shanna manteve-se sob controlo. Pega-a nos braços e deita-a no sofá. Olhando para Shanna adormecida, pensa na sua possível evolução e futuro. Deixando Shanna descansar, Edward dá a outra metade do cristal a Bella, esperando que isso fortaleça a sua ligação espiritual. Quando Bella engole o cristal, Edward espera resistir ao novo fluxo de energia, uma vez que os cristais são muito mais fortes que os anteriores. Bella sente calor, o seu corpo começa a suar e o seu rosto fica vermelho. Um momento depois, os olhos de Bella brilham com uma chama brilhante, e Edward sente uma sede de sangue inimaginável. Fica surpreendido com o quão difícil é para ele manter o controle sobre Bella para lutar contra o seu novo poder. Olhando para as suas mãos, vê o quanto a sede de sangue e destruição dentro da rapariga se intensificou. O corpo de Edward sente uma dor insuportável e os seus sentimentos consomem-no cada vez mais. Cruza o olhar com Bella, ciente de que ela quer suprimi-lo e quebrar a ligação. Edward percebe que está a perder o controle sobre o corpo dele e de Bella, transformando-se gradualmente num zombie. Com o que resta das suas forças, luta para não sucumbir à transformação. Percebe que precisa urgentemente de encontrar uma saída e distrair-se. Sem pensar, abraça Bella, segurando-a junto de si. Pedindo desculpa pelas suas ações, levanta-lhe a cabeça e prende-a num beijo apaixonado. Após o beijo, olha para o rosto de Bella, vendo amor verdadeiro nos seus olhos. Incapaz de se conter, Edward atira Bella para o chão e continua os seus beijos apaixonados. Passado um bocado, os dois deitam-se no chão, recuperando o fôlego e olhando um para o outro. Diz a Bella que, apesar das opiniões dos outros, ela permanecerá para sempre a única no seu coração. Então, ocorre-lhe um pensamento. O vírus pode espalhar-se pelo sangue e talvez a saliva também transforme as pessoas em zombies. Olhando para Bella e percebendo que ela tinha acabado de comer um cristal puro do vírus, Edward percebe que o contacto com ele foi direto. Se ele se transformar, Bella e Shanna ficarão fora de controle e as hipóteses de uma vida normal serão próximas de zero. Abraçando Bella, percebe que o tão esperado primeiro beijo de ambos pode ser decisivo para o seu destino. Passaram 10 minutos. A sua temperatura está alta, mas ainda está consciente. Lembrando-se de Jacob, percebe que, tal como Shanna, também ele se manteve consciente e presume que irá apodrecer até morrer. Deitado no peito de Bella e olhando para o teto, Edward reflete filosoficamente que tornar-se um zombie não é assim tão mal. Abraça-a com força, feliz por ela ter permanecido ao seu lado e não se ter transformado num monstro sanguinário. Olhando nos olhos de Bella, espera que, se tornar um zombie, seja capaz de reter um pedaço da sua consciência. O tempo continua a passar e Edward fica surpreendido porque já passaram mais de 20 minutos e nada aconteceu. Conclui que a saliva não parece transmitir o vírus e não é contagiosa. A sua preocupação transforma-se num sorriso e ele brinca que precisa de muito mais beijos para se acalmar. Compreende que desde que não lhe toque no sangue, tudo ficará bem, mesmo que se deixem levar pelo beijo. Nesse momento, Bella coloca a mão na cara dele, o que deixa Edward incrivelmente surpreendido. Agarrou-a pelos ombros, sem entender como aquilo aconteceu. Ele não deu ordens para lhe tocar, o que significa que ela o fez por vontade própria. Edward está feliz porque os cristais estão gradualmente a regressar à sua consciência. Decide verificar se Bella ficou mais forte após evoluir e decide realizar uma experiência. Edward pega na moeda e manda a rapariga apanhá-la antes que caia no chão. Atira uma moeda e, num ápice, consegue apanhá-la antes que esta atinja a velocidade máxima.
O protagonista decide não perder tempo e atira 4 moedas de uma só vez. Pega em 2 deles com as mãos e pontapeia os 2 restantes com os pés. Olhando para a namorada, fica surpreendido com a sua velocidade e agilidade, comparando-a a um leopardo selvagem. Percebe que a evolução de Bella está ligada ao seu próprio corpo, e percebe que também ele evoluiu. Com um sorriso e entusiasmo, decide tentar o mais rápido possível. Desacostumado do seu novo corpo, tropeça a alta velocidade e começa a cair. À sua frente está um sofá com Shanna deitada nele. Faz o possível para não voar para dentro dele, mas ainda bate no sofá, cai no chão e, tentando levantar-se, espera não se magoar. Apoiado no chão, sente algo macio e agradável. Ele olha para Shanna e fica feliz por ela ser um zombie. Caso contrário, já lhe teria cortado a mão. A rapariga vira-se envergonhada e chama Edward de pervertido. Edward percebe que o que fez foi errado, mas fica surpreendido por Shanna voltar a falar. Os seus pensamentos flutuam entre o facto de ele ter acabado de lhe tocar nos seios e o facto de ela ter começado a falar novamente. Shanna olha para Edward com olhos inocentes, tentando dizer algo e parece que o reconhece. Edward retira a mão, esperando que a consciência de Shanna tenha voltado ao normal. Nesse momento, os seus olhos brilham novamente vermelhos e ela perde o controle. Edward sugere que o instinto de autodefesa pode despertar a sua consciência. Decide experimentar e pergunta a Shanna com um sorriso malicioso se pode voltar a tocar nos seus seios. Shanna começa a abanar a cabeça, manifestando insatisfação, e diz em voz alta: "Não faças isso." Edward não para, pairando sobre ela e pedindo-lhe para o fazer 2, talvez 3 vezes. Não recebendo qualquer recusa de Shanna, Edward move lentamente a mão em direção ao seio dela. No último momento, ela grita "para", e os seus olhos voltam a brilhar vermelhos. Edward decide parar com as suas ações, percebendo que já foi longe demais. Logo, a cor dos olhos de Shanna regressa à cor original e ela volta gradualmente a si. Edward percebe que conquistaram muito num dia. Tanto as raparigas como ele evoluíram. Pensa em como celebrar o evento e relaxar um pouco. Um pouco depois, decide celebrar o momento sentando Bella e Shanna ao seu lado. Ele tira a cerveja do estoque e bebe avidamente uma lata. Edward decide beber toda a cerveja, alegando que hoje está imensamente feliz. Olhando para as meninas, percebe que a breve limpeza de consciência delas já lhe é suficiente. Espera que, se as coisas continuarem tão rapidamente como estão, as 2 meninas recuperem totalmente em breve. Embora o acontecimento traga esperança, Edward está mais preocupado com a sua própria força e resistência. Percebendo que o álcool começa a fazer efeito, decide abrir a janela e apanhar um pouco de ar fresco. Não muito longe do seu abrigo, numa das casas vizinhas, ouve sons estranhos. Repara que os sons vêm de outra pessoa, uma vez que ninguém entrou no edifício. Uma menina de cabelos azuis e vestida de empregada aparece à sua frente. Ele sugere que ela era uma sobrevivente que se tornou zombie. Edward fica surpreendido ao ver a rapariga começar a atacar outros zombies. Na sua cabeça, pensa que até os zombies consideram uma noite escura e com muito vento a melhor altura para matar. Analisando a situação, Edward sugere que a rapariga zombie que ataca os seus familiares pode estar sob o controle de outra pessoa. Apesar de muitos ferimentos, a empregada continua a lutar contra os zombies. Começa a turbulência completa. Sangue e feridas atraem ainda mais mortos, transformando tudo num verdadeiro massacre. Edward percebe que a empregada zombie é muito mais forte do que as outras e continua a ripostar, apesar dos ferimentos graves. Edward percebe que a rapariga zombie quase não bate com a cabeça, o que pode dever-se à sua tentativa de apanhar os cristais. Passado algum tempo, a empregada zombie fica exausta e é mortalmente ferida por outro zombie que a ataca por trás. Ela cai de joelhos, percebendo que não pode continuar mais a luta. Edward observa com um sorriso, tentando encontrar vestígios humanos no comportamento dos infectados. Quando está prestes a terminar de observar, vira-se e vê Shanna parada perto. Sugere que o cheiro a sangue ou a própria situação influenciaram de alguma forma Shanna. Com a ajuda de uma ligação espiritual, sente que dela emana um forte desejo de matar. Entretanto, um dos zombies sobreviventes começa a evoluir lentamente diante dos olhos de Edward. Logo, o seu corpo ganha massa muscular significativa e a confiança transparece no seu rosto. Edward continua a observar, percebendo que o zombie mutante está a começar a atrair indivíduos mais fracos. Decide dar à rapariga a hipótese de apanhar um zombie e trazê-lo para a pesquisa. Olhando para Shanna, Edward percebe que ela está instável e pode ficar fora de controle. Ordena que a situação seja resolvida rapidamente e que o corpo de um zombie mutante seja trazido até ele.
Entretanto, o mutante continua a destruir uma multidão de zombies comuns. Edward percebe que o zombie mutante apenas come as partes onde se encontram os cristais. Ordena a Bella que ataque o zombie por trás e acabe com ele com um golpe. Bella usa suas capacidades físicas para nocautear zombies com um único aceno de mão. Os nossos heróis amarram o corpo do mutante a uma mesa para um exame cuidadoso. Edward pega no punhal e prepara-se para abrir o corpo do infectado. As meninas ajudam-no segurando as ferramentas necessárias. Após a autópsia, Edward remove um estranho coágulo de fios verdes do corpo do zombie. Percebe que esta matéria semelhante a um fio se espalhou por todo o corpo do zombie, especialmente no cérebro. Tentando compreender a natureza da substância, cheira e descobre que o cheiro é semelhante ao do cristal. Este pensamento leva-o a uma nova hipótese sobre o corpo do zombie e continua com a autópsia. Remove um pequeno cristal do corpo do zombie com fios a sair dele. Compreende que todo o zombie tem algo assim, mas há poucos vírus para ver o cristal. Edward percebe que os zombies estão a começar a comer os seus familiares para apanhar mais vírus e sofrer mutações. Lembrando-se do cristal fundido, percebe que cada zombie possui o seu próprio cristal no seu interior, mas as suas partes estão distribuídas por todo o corpo e fundem-se num único todo. Olhando para as raparigas, sugere que um dia o cristal se tornará tão pequeno que o zombie poderá recuperar a consciência. Shanna tinha pouco vírus no corpo e comeu 3 cristais antes de o vírus se espalhar pelo cérebro. Edward está confiante de que as suas suposições estão corretas e espera que Bella consiga em breve recuperar a consciência. Vira-se para a voz de Shanna, que lhe pergunta por que está a sorrir. Edward responde que se lembrou da vez em que lhe tocou nos seios e, na sua opinião, ainda são demasiado pequenos. Edward decide que uma nova autópsia é inútil e ordena às raparigas que deitem fora o corpo. Bella e Shanna atiram o cadáver sangrento do zombie pela janela. Apercebendo-se que estão todos sujos, vão a uma loja de roupa, mas assim que abrem a porta, uma multidão de zombies ataca-os. Usando o seu poder, Edward rapidamente assume o controle de todos os infectados. As raparigas lidam rapidamente com todos os zombies no seu caminho. Edward leva Bella ao balneário para a ajudar a trocar de roupa. Poucos minutos depois, Bella sai com um elegante vestido branco como a neve que enfatiza na perfeição a sua figura. Edward percebe que Shanna já está a escolher o seu vestido, indicando que a sua consciência está a regressar mais depressa do que ele esperava. Olha para o vestido vermelho sem mangas que Shanna escolheu e percebe que é muito perceptível. Edward acha que o vestido de Shanna não terá importância se estiverem sozinhos. Começa a procurar uma roupa mais adequada para a rapariga, olhando para as prateleiras das lojas, e encontra uma das opções. Percebendo que Shanna não conseguirá trocar de roupa sozinha, decide ajudá-la. Shanna aparece logo com um elegante vestido preto e com orelhas de gato falsas na cabeça. Edward admite para si mesmo com um sorriso malicioso que tem um excelente sabor. Edward está prestes a sair da loja quando repara num grupo de pessoas do lado de fora. Michael, Peter e Anna examinam o cadáver sangrento do zombie. Percebendo que se arriscaram para vir para aqui, Edward questiona-se por que razão o fizeram. Anna continua à procura de provas da morte dos infectados e pergunta a Michael se Edward é realmente tão forte como descreveu. Michael confirma que isso é verdade. Anna decide que vai saber se Michael é um inimigo quando encontrarem Edward. Peter diz que já podiam ter ido embora, mas Anna insiste que tem de lidar com Edward hoje. O capitão fica na dúvida, acreditando que mesmo que o encontrem, ele é demasiado forte para eles. Anna grita e ordena-lhe que não se queixe, lembrando-lhe que Edward não poderia matar toda a gente sozinho. Ela sugere que a verdadeira força de Edward está em Shanna, que o deixará assim que a vir. Anna decide que devem apanhar Edward a qualquer custo e corre para a frente. Da segurança do seu esconderijo, Edward não compreende como é que um punhal comum poderia alarmar tanto a rapariga. Sorri, dizendo que encontrar-um numa cidade tão grande é uma tarefa quase impossível. Ordena às suas meninas que subam habilmente ao telhado do edifício para inspecionar a área. Edward repara que o trio de sobreviventes se está a mover na sua direção com uma velocidade surpreendente. Edward adivinha que Anna sabe aproximadamente onde ele está, mas não a localização exata. Ao tentar esconder-se, depara-se com um clube de informática. Ao entrar, encontra vários infectados e decide subir AOS andares superiores. Entretanto, Anna e os seus companheiros já estão perto do esconderijo dele. Neste momento, outro infectado irrompe na sala onde Edward está a observar. Edward decide assumir o controle dos infectados e dar uma lição à persistente Anna. Envia zombies para a atacar.
mas Ana consegue esquivar-se. A rapariga fica chocada porque o infectado o emboscou e usou uma arma. Tentando acabar com o zombie com um golpe, ela falha. Choque nos rostos de todos os presentes, pois os zombies comuns não se comportam assim. A marioneta dá outra investida que Ana bloqueia, percebendo a força do zombie. Peter pega no machado e corre para resgatar, enquanto Michael se agacha, a tremer de medo. Enquanto Ana e Peter lutam contra o boneco, outro zombie tapa a boca de Michael e agarra-o. Ana, combinando ataques, corta 4 dedos do infectado e arranca-lhe a arma das mãos, dando a Peter a hipótese de atacar. No último momento, o boneco de Edward esquiva-se e permanece vivo. O zombie recua para um beco, deixando Peter e Ana confusos. Tentando atraí-los consigo, provoca agressão e raiva em Ana. De repente, lembram-se de Michael, mas viram-se e percebem que ele está desaparecido. Peter sugere que Michael pode ter fugido, mas Ana acredita que ele pode ter desertado para Edward. Estas descobertas dizem a Ana que Edward está provavelmente por perto. Ela recorda o estranho comportamento dos zombies e percebe que não sabe quantos mais podem existir. Ana insiste que primeiro tem de lidar com o zombie que os atacou. Peter aconselha a esquecer e a ir para o acampamento, uma vez que o zombie era inteligente e eles não estão preparados para tal ameaça. Ana diz a Peter que se ele não quiser ir com ela, pode ficar aqui e ela ir sozinha. Peter baixa-se para atar os atacadores, e nesse momento a silhueta de outro zombie aparece atrás dele. Edward, no controle da situação, percebe que conseguiu separar os sobreviventes, deixando Ana sozinha. Prepara-se para lhe dar uma lição, percebendo que ela estará em breve por perto. A menina ouve barulho vindo de um dos quartos e decide verificar a origem dos sons. Ana fica desiludida ao perceber que o barulho foi provocado apenas pelo vento e pela chávena, e vai-se embora. De repente a porta bate atrás dela, o que a preocupa. Os zombies não sabem fechar portas. Ao virar da esquina, o mesmo zombie com quem ela lutou antes corre na sua direção. Ele atira-a para o chão e Ana prepara-se para esfaqueá-lo com o seu punhal. Outro zombie agarra-lhe o braço, deixando-a indefesa e presa. Ana percebe com horror que poderia ser comida viva. Ana fica chocada, sem perceber o que se está a passar, quando um zombie a coloca no colo. Outro zombie atrás dela começa a bater-lhe nas nádegas. Ela implora por misericórdia em pânico, sem acreditar no que está a acontecer. Enquanto isso, o zombie que a segura ao colo tenta beijá-la. Ana soluça e implora para não ser violada. Passado algum tempo, ela perde os sentidos e Edward decide parar com o bullying. Edward leva Ana para um lugar seguro e tenta reanimá-la. Quando acorda, Ana começa imediatamente a gritar, pedindo-lhe que a deixe em paz. Ela repara em Edward e exige uma explicação de como ele veio parar aqui e o que aconteceu aos zombies que a espancaram. Também se pergunta se ele viu os outros do seu esquadrão e por que a salvou. Edward explica que os gritos dela eram demasiado altos e não tinha outra hipótese, irritando ainda mais Ana. Quando Edward pergunta sobre gratidão, Ana responde que ele pode ficar com o seu punhal. Edward fica surpreendido como a vida dela vale exatamente o mesmo que um pedaço de metal. Ana admite que não tem mais nada para ele e tenta tirar a lâmina do peito. Edward tira a lâmina do bolso e diz que não lhe cabe a ela decidir como se desfazer das suas coisas. Ana, furiosa, começa a saltar para a frente de Edward, exigindo a devolução da sua propriedade. A rapariga pergunta desesperadamente à irmã como é que permite que Edward a trate assim. Edward defende Shanna, dizendo que Ana não tem o direito de a culpar e que devia ter cuidado com a sua linguagem. Ana objeta que Edward não tem o direito de gritar com ela, mesmo que a tenha salvo. Em resposta, Edward decide acalmar a rapariga histérica, dando-lhe uma bofetada. Edward ordena a Ana que tenha cuidado com a sua linguagem, ameaçando que se não fosse irmã de Shanna, já a teria deixado para ser dilacerada por zombies. Quando Ana lhe pergunta quem lhe deu o direito de lhe bater, Edward responde que o direito do poder lhe permite fazer o que quiser. Explica que neste mundo, o poder é determinado pela força, e só ele decide se considera Ana uma amiga ou não. Segurando-lhe o rosto e olhando-a nos olhos, declara que não é um vilão, mas não tolerará que ninguém o assedie. Ana protesta que Edward não a deve tratar assim, ao que ele se ri e diz que não está interessado nas suas queixas. Ele pergunta-lhe então como é que ela conseguiu encontrá-lo. Edward exige a verdade sobre os insetos e outras coisinhas, avisando-a que se ela mentir, ele deixá-la-á para ser comida por zombies. Ana acredita que não vão acreditar nele, mas decide revelar os seus superpoderes.